Quarta-feira, dia de café sistêmico, e o nosso tema por aqui, abundância e a relação sistêmica, as lealdades invisíveis com a mãe. Aqui eu estou em duas telas, então vou ficar aqui articulando com vocês e por aqui. Hoje eu, Alessandra Tavares, sou psicóloga, consteladora e psicoterapeuta quântica, aqui no Café Sistêmico, quase todas as quartas-feiras, já há 6 anos, tratando de vários temas, de temas que eu sou intuída, de temas que as pessoas me pedem para trazer, né? Às vezes é um tema mais específico, eu sinto aquilo de trazer. Enfim, a nossa ideia com o Café Sistêmico é a expansão da consciência, é autoconhecimento para uma vida com mais bem-estar, com mais prosperidade na saúde, prosperidade nas relações, prosperidade financeira. Esse é o objetivo do Instituto Alessandra Tavares e de todas as ferramentas que nós apresentamos nesse instituto, desde o café sistêmico, a um Store, a um Reels, enfim, a uma constelação, a uma psicoterapia, né, um oráculo terapia. Então, tudo isso veio agregar dentro da ótica da psicologia, do meu interessante ponto de vista, uma velocidade muito grande para a expansão da consciência daqueles que nos buscam, mas especialmente para nós mesmas, né, para nós mesmos. Então, hoje eu venho falar, lembra do Festival das Mães que está rolando agora? Começou na quarta-feira passada, foi uma intuição, até o nome veio nesse sentido de Festival das Mães, ali precedendo um pouco o mês de maio, mas já com a energia do mês de maio. Aí, gente, tem umas pessoas, todo dia é Dia das Mães, gente, todo dia, né? Todo dia é dia de todas as coisas. Mas é tão bom poder comemorar, é tão bom comprar um presente. Mas é uma visão muito mercadológica, é mesmo, mas vai depender de qual é a sua visão dessa mercadoria, né? Eu tenho muita gratidão de vir de onde eu vim, do meu sistema, gosto muito da minha vida, que me deu a oportunidade de ser mãe, de gestar. Eu amo isso, sabe? Sou muito grata. Se estou aqui hoje foi porque essa mulher e todas essas mulheres e homens do meu sistema não desistiram de estar na vida, com seus defeitos, com as suas dificuldades, com seus desafios todos, né? E aí quando eu me tornei mãe, isso cresceu mais. Fiquei mais grata ainda por entender que, como Bert Hellinger sempre dizia, nós somos seres imperfeitos e inacabados. Então, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto meus pais, minha mãe, eles também são imperfeitos e inacabados. E isso nos liberta demais, nos libera muito, né? O que a gente percebe é que um ser humano que está avançando de fato na vida, que alguns chamam de evolução, ele não está mais no padrão de ficar falando do papai e da mamãe, né? Ele não está mais no padrão de culpar o pai que foi ausente ou a mãe que foi narcisista. Ele está em outro padrão em que ele ressignifica e diz: ninguém me tira mais nada, porque eu defini a vida que eu quero ter, que eu quero experimentar nessa existência. Independente do papai, independente da mamãe, independente do que eu tive que passar por ali. E eu vou fazer o que eu tiver que fazer, vou me colocar a serviço da minha alma, do meu caminhar, e vou fazer o que eu tiver que fazer para estar bem. Esse é o propósito aqui desse compartilhamento, vamos chamar assim, que eu dei o nome também intuitivamente lá atrás de Café Sistêmico. Falar nisso, estou tomando meu café, olha aqui. Boas ideias acontecem com um copinho de café, né? Hoje, todas as minhas xícaras, tudo meu é frequenciado, colhi flores, está aqui na minha frente, coloquei ali algumas coisas. Eu romantizo a minha casa, eu romantizo a minha vida mesmo. Isso me conecta com o meu feminino sagrado e com as mulheres que vieram antes de mim. Aqui, com leite de coco em pó para dar energia, né? Então, muito bom dia, muito bom dia. Aqui eu já avisei, vou ficar em duas telas, tá? Tô vendo vocês. Assim, eu não gosto de ficar usando óculos, a luz bate aqui. Eu falei, preciso arrumar um jeito de conversar com esse povo e enxergar ao mesmo tempo. Faz parte da idade, né? Assim, muito bom. Então, hoje, a ideia é a gente dinamizar, trazer ainda mais potência para o festival do mês das mães ou do Dia das Mães. Na semana passada, a live falou muito de solidão, né? Nessa coisa de reproduzir a dor dos nossos pais, principalmente da nossa mãe, em relação às gerações futuras.
Então, nós já temos várias estruturas, artigos, estudos, e a minha experiência de consultório, a minha experiência como psicóloga, como psicoterapeuta, me mostra que é muito comum quando uma mãe, principalmente, mas isso também vale para o pai, mas quando uma mãe, principalmente, ela decide que ela vai ficar na mágoa, ela vai ficar no ressentimento, ela vai ficar na raiva do ex dela, do pai dos meninos, ela vai ficar na solidão, é como se ela determinasse isso para os filhos, né? Porque energeticamente os filhos olham para trás e diz assim: mamãe não é feliz, eu não tenho a outorga, eu não tenho autorização de ser feliz. Então a criatura começa a ser feliz, começa a prosperar e algo acontece e a vida da pessoa volta para trás. E não raro a própria pessoa volta para dentro da casa dos pais. Isso é muito interessante também nesse processo. Então, nesse Festival das Mães, nós vamos ter muitos movimentos. Todos os cafés sistêmicos das quartas-feiras vão ser dedicados ao tema dessa ancestralidade feminina, que é o que a mãe, gente, para vocês entenderem numa visão sistêmica naturalmente, tá? Então a mãe é aquela que pega a minha mão e me leva até a abundância, energeticamente falando. Uma mãe que não se sente autorrealizada, ela está meio que predestinando que os filhos não sejam autorrealizados. Então, quando alguém me pergunta em palestras, em reuniões, no consultório, Ale, o que eu faço para os meus filhos serem mais felizes, mais liberados? Eu falo, seja feliz, minha filha. Vai ser feliz, vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu coração, vai cuidar de você, entende? Ele vai olhar e falar, mamãe é realizada, eu posso ser realizado também, né? Por quê? Porque é uma autorização. Porque a mãe representa a minha primeira característica, o meu primeiro contato com a vida, com a abundância. Ninguém pode devolver a vida para ninguém. A gente já nasce devedor, né? Assim, dos pais, independente do que eles fizeram. Tá? A gente gostando ou não, mas não concordo, não concorda. Tá na raça adâmica, eu sinto muito, essa é a programação dessa raça, nessa encarnação, como várias outras, né? Outras orientações. Por exemplo, na segunda-feira eu dei uma palestra sobre saúde, né? E aí ali eu estava dizendo, aliás, o livro que a gente está estudando chama Médico Jesus, porque é uma casa que na segunda-feira trabalha com essa lógica aí desse grande mestre, esse grande avatar, né, que trouxe tantos ensinamentos. Não necessariamente esse cristianismo comprado e divulgado aí por alguns dogmas, tá? Mas, voltando nisso, lá na saúde, a gente precisa mais do que remédio, mais do que cirurgia. Identificar o que emocionalmente está me fazendo adoecer. Nova Medicina Germânica traz isso, que é uma das bases aqui do Instituto. Então, quando eu não ressignifico aquilo, eu carrego aquilo que nem carniça. Vocês estão entendendo? Me lembro de uma constelação de uma senhora já idosa, em que ela falava de uma depressão que não largava ela. Uma tristeza, os filhos faziam tudo por ela, mas ela uma tristeza. Por quê? Porque o marido tinha traído ela. Então, que ela estava muito magoada com esse marido e que ela não conseguia perdoar e ela carregou esse ressentimento, né? E aí eu me lembro bem, nessa constelação não foi minha, foi a constelação de um pessoal lá da La Monteira, né, lá de Sevilha, e que ficou marcado para mim aquilo, eu estava começando nesse universo, né? E aí ele disse para ela mesmo, você está escolhendo carregar o ressentimento desse homem, né, em relação a esse homem? Aí ela falou, não estou escolhendo, eu não tenho escolha. Ele fez, a culpa é dele e tal, eu nunca mais consegui ser feliz. E aí a gente acabou que ficou desse jeito. E aí ele falou, onde está esse homem? Né? Ele ainda está na sua vida? Vocês ainda são casados? Como é que é isso? E aí ela disse, não, ele já morreu há 16 anos. Ele já morreu há 16 anos. E aí ele usou uma frase que eu adoro. Ele falou, e você escolhe carregar a carniça no ombro até hoje. Não é sobre o outro, nunca é sobre o outro, gente. Vamos acordar. As pessoas fazem com você o que você deixa que elas façam, ponto. Tá? Então essa história de que eu não sou feliz porque eu esperei meus filhos crescerem. E aí eu abri mão da minha felicidade, da minha profissão. Isso é muito pesado para um filho carregar na vida. Não, foi uma escolha. Eu escolhi ficar com os meus filhos, eu escolhi estar próximo deles. Não, eu sou infeliz porque meu chefe é um pulha, meu chefe
Tá bom, procura outro emprego, outro trabalho, fica na roda de Sansara reclamando do chefe. Porque se tudo é frequência vibracional e tudo é um campo eletrônico, porque nós somos só uma estrutura atômica, mais nada, eu estou emaranhada. Emana, volta, emana, volta, emana, volta. Então, eu estou frequenciando esse chefe. Não, Ale, na verdade, a culpa é do meu ex-marido. Eu nunca mais fui feliz, ele tirou tudo que eu tinha. Como assim você permitiu que alguém tirasse a sua alma? Né? Tirar as coisas materiais, pode ser, você reconstrói. Mas o que você está me dizendo é que se você está dizendo que você é triste, deprimida, porque houve um divórcio, uma separação, tem alguma coisa aí que você precisa olhar. A quem você está conferindo a sua alma? A quem você está conferindo a sua alegria de viver? E o que você está ganhando, como Freud dizia, ganho secundário, em culpar esse ex-marido sobre a sua infelicidade? Por que não olha para isso, não ressignifica? Para que carregar carniça uma vida inteira nessa vida? Né? Então, enquanto eu não assumir a autorresponsabilidade sobre tudo aquilo que me acomete, sobre tudo aquilo que me acompanha, sobre como eu vivo hoje, sobre as minhas finanças, sobre a minha alegria de viver, porque isso é uma escolha diária, gente. É uma escolha diária. Então, voltando para o tema, isso tem a ver o que com a mãe? Tudo. Tem tudo a ver. Tudo é culpa da mãe nesse planeta, né? Porque o menino tá ali custoso e a pessoa fala, esse menino não tem mãe, por que não fala que não tem pai? De novo, raça adâmica, é uma configuração. É uma configuração até social do inconsciente coletivo. A mãe tem uma relação mais tênue com essa criança desde o nascimento ali na gestação. Então não é questão de ser culpa, gente. Não tem nada a ver com culpa, tem a ver com responsabilidade e força. Significa que você tem uma força de atenuar certas coisas. Então a gente precisa parar com esse mimimi, né? De que para fazer isso, para ser feliz, tem que não sei o quê, não tem que nada. Tem que viver sua vida, assumir a autorresponsabilidade sobre o meu caminho, sobre as escolhas que eu fiz. Você não é triste hoje porque você se divorciou. Você é triste hoje porque está fazendo a escolha de carregar mágoa e ressentimento de alguém que foi sua história. Então, você está com mágoa e ressentimento da sua história. Vai lá e ressignifica isso. Pelo outro, absolutamente. Não, por você. O outro está tocando a vida dele do jeito que ele dá conta. Libera a criatura de você e se libera na mesma toada. Essa força de fazer isso, de liberar um ex-marido, uma ex-esposa com dignidade, dignidade por você, pela sua existência. Ao invés de eu assisto mulheres e homens colocando filhos no meio da relação para culpar um pai, para culpar uma mãe, uma confusão danada. Que injustiça, né? Consigo e com os demais. Então, quando eu assumo essa autorresponsabilidade, a minha vida guina, ela muda. Não é sobre culpa, medo e vergonha, foram os dogmas e as crenças que nos configuraram assim. Hoje nós temos total acesso às informações a ponto de saber que nós somos produto do meio. Que com 8 anos de idade você não é você mais, eu não sou eu mais. Nós somos as crenças que foram implantadas em nós. Nós somos uma programação, um computador, mais nada. Então cabe a cada um, querer ou não, escolher as próprias crenças. A partir do momento que eu tenho ingrediente cognitivo para isso. Porque uma criança de 6 anos não tem. Se a mamãe falar que é para fazer tal coisa, que é certo isso, que aquela pessoa não é boa, que aquilo ali não é bom para ele tem que absorver aquilo, ele é uma criança. Ele não tem ingrediente cognitivo, desenvolvimento cognitivo para ter discernimento. Mas com 30 anos, eu estar reclamando de um ex-marido que saiu da minha vida já tem 10 anos, tá te tirando mais o quê? Com 40 anos, você não consegue se relacionar porque foi molestada na infância? O que mais você está permitindo que esse molestador tire de você? Que autorização é essa que você está dando de usurparem a sua vida? E essa força da dignidade, de se colocar presente, não é essa bobagem aiada aí de ismo, não, tá? Tudo que tem ismo tá adoecido. Se precisa levantar a bandeira é porque ainda não está ancorado dentro de você. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, essa força que vem, ela vem da minha relação
energética, inconsciente ou consciente, com a minha ancestralidade feminina, mãe, a gestora, a que dá a vida. A minha capacidade de receber carinho, amor, respeito, dinheiro vem desse vínculo primário com a mãe. A forma como eu me relaciono com os homens, com as mulheres, vem desse vínculo, essa força interna. Por isso, nessa configuração atual planetária, que é da raça adâmica, a gente consegue visualizar a força de uma mulher a partir de como ela lida com a ancestralidade feminina dela, de forma consciente ou inconsciente. Ale, para os homens é idem? É idem. Para os seres humanos. Os homens, por exemplo, ou mulheres, tanto faz, que começam a proteger muito a mãe, que é muito comum, né? Ele pequenininho, às vezes é um pai violento, um pai que foi embora, é um menino que teve que assumir as finanças da casa para as pessoas não passarem fome. Ele fez como ele deu conta para sobreviver. Mas quando ele se torna adulto, que ele vai para uma relação, ele tem problema de relacionamento. Ou ele não consegue sair da relação com a mãe. E aí a mulher tendo problema com sogra o tempo inteiro. Não deveria ter problema com sogra, porque a sogra não é nada sua. Nem seu marido é nada seu, nem parente, gente. É só seu marido. Então, por que você insiste em ter problema com a sogra? Ou você insiste em ter problema com a nora? Porque tá mal resolvido o cara, o filho. Libera esse filho. A esposa ficar pressionando o cara para tomar uma atitude com a mãe. Por quê? Porque não é mãe dela, é mãe dele, é problema dele. Devolve esse menino para a mãe dele. Se você quiser ter um relacionamento. Isso é posicionamento de lealdade invisível numa visão sistêmica. A mesma coisa esses filhos ou essas filhas que protegem os pais, que se colocaram num lugar energético maiores que os pais. Cuidadores desses pais como se pais deles fossem. Eu cuido dos meus pais como filha, não como mãe deles. Se eu inverter isso, logo eu vou ter problema na minha vida, porque eu vou carregar o que não é meu. Quando vê, tá com hérnia de disco, não sabe que tá arrastando uma perna. A nossa responsabilidade sobre a nossa saúde, bem-estar, finanças é nossa. E essa força primária que me nutre é a relação com a mãe. Eu vou trazer um pouquinho de teoria aqui, e se isso está fazendo sentido para você, nós estamos, para quem está chegando, no Festival das Mães, é o nome que veio, desde quarta-feira passada. Então, são lives nessa visão sistêmica e lógico da quântica e da metafísica, que é como o Instituto Alessandra Tavares se estrutura, né? Então, é o nosso interessante ponto de vista, não é verdade, nem mentira, nem nada, aí é para cada um, pega o que tem a ver com você, né? Então, nesse festival do mês das mães, toda quarta-feira, nós já estamos aqui no Café Sistêmico há 6 anos, fazendo atendimentos e orientações gratuitas. Tá? Para quê? Expansão da consciência. E é a hora que eu socializo mais também, né? Porque a gente trabalha demais, às vezes socializa menos. Então, nessa oportunidade, veio para falar ali do mês das mães, numa visão sistêmica e do vínculo disso com a prosperidade financeira, com a abundância e abundância de saúde e relacionamentos, né? Então, é por isso que eu estou trazendo bem uma visão bem sistêmica aí das constelações, mas especificamente da constelação sistêmica multidimensional que eu canalizei há alguns anos, tá? Então, é nessa ótica, só precisa saber onde você entrou, porque às vezes é a primeira vez que está aqui, para ver se isso faz sentido para sua alma ou não. Se não fizer, tudo bem, gratidão assim mesmo, tá bom? Então, nesse Festival das Mães, a gente vai ter muitos movimentos. O primeiro deles é um grupo que vai ser específico para o Festival das Mães. A Joyce, que é da minha equipe, me avisou isso hoje, que vai ter um grupo específico. Quer participar desse grupo? Terminou a live, vai lá no direct, as meninas mandam o link do grupo, tá? Porque eu nem sei, se a Joyce estiver aqui, às vezes colocando algum nome já vai direto, mas eu não sei se ela tá por aqui. Então, nesse Festival das Mães, nós vamos ter várias ações, tá? Uma delas é o Café Sistêmico, dedicado até o final de maio a falar da abundância e dessa relação com a ancestralidade feminina e a gente fazer movimentos para que isso se fortaleça. Outra coisa que vai vir aí na próxima semana, antes do Dia das Mães, dia 8 de maio, né? 8 de maio, porque eu não tenho muita noção de tempo e espaço, né, gente? Então, dia 8 de maio, eu e a Maria Angélica, que é outra consteladora CSM,
oraculista também. Nós estaremos pela manhã online fazendo movimentos sistêmicos para a ancestralidade feminina e comandos para essa conexão, que é uma continuidade, uma potencialização desse trabalho aqui da quarta-feira. À tarde, nós estaremos fazendo em Goiânia presencial, os mesmos movimentos. Então, de manhã, dia 8, nós vamos estar com vocês pela manhã. À tarde, quem estiver por aqui ou quem possa vir para Goiânia, nós vamos estar presencial, tá bom? Para ter os dois grupos aí de quem pode e quem não pode estar. Bom, para isso, vai no direct, quero participar do dia 8, quero receber informações, ponto. As meninas se viram, ou eu, e a gente manda tudo isso para vocês, o link de inscrição e tudo mais, tá bom? No dia 8 são 14, acho que são 14 ou 15 vagas, o presencial, tá bom? O do online eu não lembro quantas vagas são mais. Mas no presencial a gente vai trabalhar aí com no máximo 15, 16, acho que não cabe 16 pessoas, por causa do espaço mesmo que a gente organizou para acontecer, tá bom? Bom, então dito isso, nós temos isso. E no dia 20 de junho, que é para dar tempo da galera que quer vir, vai ser presencial, uma imersão com essa lógica toda. Comandos, movimentos sistêmicos, a imersão psicoterapêutica, todo esse movimento que o Instituto traz. Dia 20 de junho, aqui em Goiânia, vai ser presencial o dia todo, de manhã e à tarde. É uma imersão presencial. O tema é dinheiro. Dinheiro, tá? Qual é a minha relação com o dinheiro? Tomar consciência disso. Qual é a minha relação energética? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu trabalho, dinheiro não fica. Ou eu trabalho, dinheiro não chega. Aí ela vem para a constelação muitas vezes, ou para o consultório, e eu pergunto, você gosta de dinheiro? Ah, eu adoro. Quando eu coloco no campo, dá abaixo de 200 na escala Hawkes da consciência. Ou seja, decaindo comprimento de onda. É inconsciente. Lembra lá, 8 anos e meio? Você só é dogma e crenças. Mais de 95% de nós nem sabe por que está aqui hoje, tá? E o que nos motiva nessa vida? Por que eu estou vivendo isso ou aquilo? Porque eu estou me relacionando ou não me relacionando? Então eu sinto muitíssimo, mas na configuração da raça adâmica, sem um processo de psicoterapia, sem um processo para trazer para a consciência o que está te atrasando na vida, você vai continuar na roda de Sansara, dando a volta no rabo e chegando no mesmo lugar, tá bom? Tanto nos relacionamentos, quanto no dinheiro, quanto na sua saúde. E isso é muito importante. Então, vou repetir que alguém perguntou aqui, a Maria colocou aqui, né? Então, dia 8 de maio da sexta, é sexta ou sábado? Nem sei. Dia 8 de maio, a turma online vai ser das 9 às 11 de manhã. Pessoal do presencial em Goiânia vai ser à tarde. Movimentos sistêmicos, ou seja, trazer para a luz da consciência e os diálogos sistêmicos, comandos quânticos, para essa liberação dos vínculos invisíveis. A ler como isso funciona. Frequência vibracional. Lá eu dou no início uma aulinha sobre isso. Tem muito material meu aqui no YouTube. Vai lá no YouTube. Você vai achar um monte de material meu explicando essa lógica do campo eletrônico, frequência vibracional. Tomar consciência se eu estou atraindo a prosperidade ou se eu estou afastando a prosperidade, né? E aí, vê se faz sentido para você, né? Hoje são mais de 100 alunos da CSM, mais de 6.000 pessoas de forma direta, não vou falar de forma indireta, fazendo esse movimento de prosperidade, tá? E lá na frente, já vou avisar aqui, que em setembro, a quem participa do festival, né, a gente vai fazer algum agrado, alguma coisa, como forma de equilibrar uma das ordens, que é a lei da ajuda, do dar e receber. Quem chega primeiro bebe a água da fonte, recebe cortesias, descontos, um monte de coisa. Então, lá em setembro, a gente tem a nossa próxima turma, que é a imersão com constelação sistêmica multidimensional, onde você faz uma imersão sua, um processo seu, e se certifica como constelador também, e depois fica 2 meses comigo na parte prática, quem queira trabalhar com as constelações. Então, em setembro, a gente tem a nossa última turma, foi agora em março. Em setembro, a gente tem a próxima turma, tá bom? Então, só fazendo o resumo, que eu quero ir aqui aprofundar um pouco na visão sistêmica, tá? Para vocês já irem movimentando aí o campo de vocês. Tomou consciência?
aquilo que não tá legal já começa a perder força. Jung, da psicologia analítica, falava isso. Quando eu coloco luz na sombra, a sombra automaticamente perde força. O que é jogar luz na sombra, gente? Trazer para a consciência, ampliar seu mindset para que você tenha força íntima, força interna, para mudar aquilo que você não quer viver mais na sua vida. Entre isso, escassez financeira ou roda de samsara, de estar sempre devendo, dívida, uma constelação, uma confusão danada, tá bom? Então, dia 8, agora, semana que vem, nós teremos online os movimentos sistêmicos em relação à nossa ancestralidade feminina na relação com a abundância, tá bom? No dia 20 de junho, dia 20 de junho, a gente vai ter uma imersão de dia inteiro, o tema é dinheiro, com os movimentos e tudo mais, aqui em Goiânia, presencial o dia todo. Em setembro, a gente tem uma imersão e formação em constelação sistêmica multidimensional. Então, dá para você fazer uma caminhada longa em si mesmo e ainda assim ganhar uma nova profissão ou uma constelação avançada com uma lógica mais metafísica, de liberação de consciências e tudo mais, tá bom? Bom, dentro disso, dentro do Festival de Maio, ainda tem outra coisa. Vai ter um grupo, pede no direct o link. Maria, fala com a Joyce se tem alguma palavra, porque eu acho que ela não está aqui. Eu tive reunião com ela hoje cedo. Fala com a Joyce se tem alguma palavra que a pessoa escreve aqui, que ela já é direcionada para o grupo do workshop do dia 8. Tá? Específico para o workshop do dia 8 ou para o festival do Dia das Mães, que daí vocês vão receber tudo por lá. E eu vou fazer alguns trabalhos com vocês no Zoom, de forma gratuita, alguns trabalhos eu vou começar a movimentar com vocês lá dentro desse grupo também, tá bom, gente? Além disso, em maio, já apertem os cintos, a gente vai ter a Black Maio. Eu não lembro quando que vai liberar. Acho que lá pelo dia 15 ou 20, a gente vai liberar as nossas ações, os nossos atendimentos, psicoterapia, constelação, mapa da calibração, nós vamos liberar a Black Maio, como a gente faz em novembro, a gente vai fazer em maio, uma Black específica para mães e filhos, tá? Pessoas aí que queiram aprofundar mais, psicoterapia, constelação, mapa da calibração, não sei o que você está querendo fazer aí, comigo, tá? Então vai ter lá descontos de até 50%, 60% em cada terapêutica para promover esse movimento que a gente está movimentando até o final do ano, principalmente, anotem, principalmente para nos liberar em relação ao financeiro e para liberar as gerações seguintes, ou seja, quem vem de nós, para a abundância de tudo que é. E principalmente pré-adolescentes e adolescentes. Eu tenho um projeto específico na Envida com isso, porque nós estamos muito, muito preocupados com as crianças e adolescentes sem perspectiva nenhuma de existência. Tá? Criança de 6, 7 anos chegando no nosso consultório com depressão, já com tarja preta. Vocês acham isso normal? Eu não vou normalizar isso nunca na minha vida. Né? Se você aí tem filhos, netos, sobrinhos, você deve estar percebendo que está tendo um alvoroço de angústia e melancolia no ar. Agora é outono, entrada de outono, a melancolia fica no ar, tá bom? Então a gente cuidar disso. Se eu cuido de mim, por emaranhamento, entrelaçamento quântico, eu estou liberando quem veio de mim. Filhos, sobrinhos, netos, bisnetos. Então, além de eu estar propiciando um caminho de melhoramento íntimo, eu estou liberando quem vem depois. E segundo Bert Hellinger, os nossos ancestrais também, muitas consciências são liberadas, tá bom? Podem colocar perguntas por aqui, coisas que vocês estão passando nesse momento da existência, porque aquilo que eu puder contribuir aqui no Café Sistêmico, eu vou contribuir com vocês. A Maria está falando aqui. Escreva a palavra libertar, porque aí deixa eu fixar aqui, Maria, deixa eu ver se ele deixa eu fixar. Deixou. Então, escreva a palavra libertar para entrar no grupo, tá? Do Festival de Dia das Mães. Aí, Maria, não é para o dia 8, é para o festival, tá bom? Escreve aí de novo a palavra libertar para quem quer entrar no grupo Festival do Dia das Mães. Porque tem gente que não vai estar no dia 8, mas vai estar no dia 20, tá? E pode entrar lá do mesmo jeito, tá bom? Bom, aqui eu trouxe uma visão bem sistêmica mesmo, bem dessa lógica, com dois grandes teóricos, que é o Bert Hellinger
e o Jacob Schneider, que, sabe assim, Freud e Jung, eu considero assim, tá? Não tem essa analogia, não. Essa analogia é minha, né? Para mim, Bert é Freud e Jacob Schneider é Jung, né? Porque eles trouxeram grandes transformações planetárias, mas cada um com a sua frequência. Então, em relação à mãe, a mãe, gente, é o nosso primeiro vínculo, é a nossa existência. É por meio dessa mãe que a vida chega. Então, segundo essa visão da constelação, é também por meio dela que a gente vai aprendendo de uma forma mais aprofundada, sabe? Que a gente vai aprendendo a receber. Receber um elogio, receber um cuidado. As mulheres da minha geração, por exemplo, têm uma dificuldade de receber cuidado, de pedir ajuda, né? Receber dinheiro, receber abundância. Receber dos homens, principalmente, o cuidado de um homem, abrir uma porta. Não, pode deixar que eu dou conta de abrir, né? Assim? Medindo força. Receber de mulheres, amigas, ancestrais, a sua chefe, né? Parar com esse quiprocó aí de competição feminina, que se dá uma preguiça. Vocês têm preguiça disso? Não, eu morro de preguiça de competição feminina. Tudo projeção na relação com a mãe. Ou porque amou demais, ou porque se distanciou demais dessa mãe, tá? Então, quando a gente fala aí uma desconexão com essa realidade da ancestralidade feminina, não é assim, ah, minha mãe me abandonou, ah, eu não gosto da minha mãe, eu não dou certo. Não, eu dou certo demais com a minha mãe. Pois é, vamos investigar. Se a vida não tá andando esse dou certo demais, talvez você esteja equivocadamente no lugar errado na relação com essa mãe, tá bom? Ou com essa ancestralidade feminina, ou a figura materna, que nem sempre é a mãe biológica, tá? Muito bom, o que mais aqui? Então, para Bert Hellinger, a mãe representa a fonte da vida. Quando dizemos sim à nossa mãe, à nossa ancestralidade, na constelação não tem romantismo, tá? Não é perdoar, tem nada a ver com perdão. Constelação não trabalha com perdão. Perdão é lá com o vácuo quântico, né, com o Criador. Então, nas constelações, a gente aprende a deixar com o outro que pertence ao outro, pedir a liberação para que eu faça as minhas próprias escolhas e liberar o outro do que é meu também. Aprendendo a fazer isso com a mãe, de forma energética, interna, eu ganho força para fazer isso com qualquer pessoa. Quem me dá a bola nas costas, quem é desleal, quem me xingou no trânsito, nada disso vai fazer cócega em mim. Gente, é muito libertador tudo isso, né? Eu vejo as pessoas sofrendo no trânsito. Uma pessoa passa, corta pela direita, ou você fez uma barbeiragem, a pessoa já buzina ali, achando que você fez aquilo de má fé para ferrar com a vida dela. Isso tudo é projeção. Meu pai amado, né? Então, o soltar da física quântica não é o negligenciar. Não é a apatia e ficar esperando acontecer, ou baixando a bunda para as pessoas chutarem, tem nada a ver com isso. Mas é tirar o foco do que me destrói, do que tira a minha energia, do que tira a minha força, a minha alegria de viver, sabe? A minha vontade de ir para a vida. Nós somos seres confusos, acordando todo dia de manhã confuso. Quem não está confuso nesse momento da Terra, porque já morreu e não sabe. A confusão, o questionamento, para onde eu vou, o que eu quero, tá fazendo sentido isso ou não? Esse emprego é para mim ou não? Eu quero fazer esse curso ou não? Eu devo orientar meu filho nisso ou ficar calada? Eu devo ficar nesse casamento? Isso significa que você tem vitalidade, que você tem ânima, que você tem ânimos. Ah, não, tá tudo bem. Paçoca, já morreu e não sabe que morreu. Ou tá pondo debaixo do tapete, a hora que isso vir, gente, a hora que isso vier, né? Não sei se é vir, se é vier. Muito bem, de qualquer forma, a hora que isso aparecer. O Freud tinha uma metáfora que eu gosto. Ele fala o seguinte para nós, que quando o ser humano é como se fosse uma chaminé. No Brasil é mais incomum chaminé, né? Mas tem lá no Rio Grande do Sul, ainda tem. Então, ele tem uma chaminé, uma lareira que tem uma chaminé. Vai colocando fogo. Só que ao invés de deixar a fumaça sair, o ser humano tampa. Uma hora essa fumacinha vai sair, meu povo, da sua vida, em forma de pânico, psoríase, herpes zoster, fibromialgia, câncer, depressão, ideação. Quem que ainda não enxergou isso? Gente, estatisticamente hoje, anotem, vai lá na Organização Mundial da Saúde, nos dados oficiais. Hoje, na última auferição,
que vocês sabem, ela não é redonda, porque não é todo mundo que busca ajuda nos órgãos de saúde. Somos 11 milhões de depressivos. 11 milhões de pessoas. É gente demais. Dentro dessas pessoas está a sua mãe, o seu pai, a sua avó, você, o seu filho, o seu sobrinho. Ninguém está ileso. Hoje em dia você não conversa com ninguém de nenhuma classe social, de nenhum dogma, de nenhuma crença, que quando eu pergunto, você tem depressão, você conhece alguém próximo de depressão, todo mundo me diz sim. Como eu disse, crianças de 7 anos de idade com depressão tomando tarja preta, bebês de 9 meses com expressões de depressão. Lembra com quem essa galera é emaranhada? Essa galera é emaranhada com a mãe, com o pai, com os ancestrais. Isso é DNA, tá aqui. Você não conheceu a sua tataravó, mas o nariz dela tá aí no meio da sua cara, a orelha dela tá aí bem na sua cabeça, na cabeça dos seus filhos, você querendo ou não. Porque é a nossa genética. É o nosso quantum de energia. Tá aqui, tem uma programação. Por isso a gente ainda acredita em doença genética. Não vou entrar nisso, mas eu não acredito mais em doença genética. Eu acredito em programação. O que é que eu tô? Essa célula tá lá quietinha e eu tô reprogramando, como a minha mãe reprogramou um câncer de mama, a minha avó reprogramou um câncer de mama. Então, como é que eu faço para desprogramar isso? Ontem uma pessoa me procurou e falou, olha, eu já te dei o caminho. Você vai para osteopatia, pilates e lá para Envida. Tá na terapia comigo ali, conversando comigo. Quando você juntar isso, né, você vai ver uma melhora substancial. Porque eu não posso olhar só para o seu emocional, mas eu também não posso olhar só para o seu físico. A primeira coisa quando a pessoa chega no meu consultório, principalmente com depressão, falta de energia, fadiga, um cansaço, uma confusão mental, que vê que o sistema nervoso não está legal, respiração curta, é claro que tem coisa emocional ali, mas tem coisa física. Duas perguntas que eu faço. Como está seu sono, ciclo circadiano, e como está seu intestino? Se ele não estiver legal, seu cérebro não está legal, porque o intestino tem mais neurônio que o cérebro. Então, não dá para eu ser, só porque eu sou psicólogo, vou olhar só o emocional. Só porque eu sou médico, vou olhar só o físico. Não, gente, a gente já avançou, não é possível, é pleno século XXI. Embora a ciência atual, a medicina atual, só conheça menos de 8% do DNA humano. 8%. Antes era 6%, antes do projeto Genoma, em 2000. Era 6%, o resto era chamado de junk, de lixo, só porque a gente não conhecia. Hoje é proibido chamar de junk. Já evoluímos. Mas menos de 8%. O átomo. Ninguém nunca viu o átomo. Pode pegar lá o microscópio mais bamamã do mundo. Você não vê o átomo, só vê como é que ele funciona. E aí eu quero ser o dono da razão e saber o que é bom para o outro, que é só emocional, que é só físico. Não, mas a gente percebe que tem uma causa psicológica adoecendo aquele ser ou mantendo ele naquela doença. E quando ele entra em contato com essa realidade, traz luz para a sombra, consciência, e ele aprende a ressignificar. Ressignificar na psicologia não significa esquecer. Esquecer Alzheimer, gente. Demência. Alguém faz terapia para ter Alzheimer, pelo amor de Deus, né? Não é para esquecer, é para quando eu visitar aquele lugar da molestação, quando eu visitar aquele lugar da rejeição de mamãe ou papai, não me tire mais nada. Eu me torno um eu observador de mim mesmo nesse sentido. Não me tira força, não me tira alegria, não me tira bem-estar e não me tira saúde. Saúde. Gente, nós só temos duas realidades que o universo nos impõe. Só duas. A gente aqui inventa as outras. Você nasce e morre. Ponto. Isso não tem como negociar. O resto tudo tem como negociar. Doença, saúde, sintoma, relacionamento, solidão, dinheiro, tudo tem como negociar. Como ressignificar e olhar. O que não dá para negociar é tem que nascer e vai morrer na configuração da raça adâmica. O resto está com você. Deus não vai aí fazer nada, Alá, Shiva, não sei quem, não vai fazer ninguém nada por você. Por quê? Porque ele já fez, tem mais do que cuidar. Não é batendo o joelho no chão, lá na culpa, no medo, na vergonha, no sacrifício, né? Que os dogmas trouxeram como verdade dentro da matriz de controle, que vai mudar a minha existência. Pelo amor de Deus.
Isso fez sentido enquanto a gente não tinha consciência. Mas nós, enquanto seres humanos, somos uma tecnologia, igual celular. Uma tecnologia, eu preciso avançar. Gradiente cognitivo, conhecimento, autoconhecimento, despertar da consciência, expansão da consciência. Sou eu comigo mesma todos os dias. Só eu lido com os meus bastidores. A minha carinha tá linda, cabelo penteadinho, tô indo trabalhar de maquiagem, bem vestida a maioria de nós. Mas se a gente tivesse uma lupinha para olhar todo mundo, e se as pessoas percebessem como elas não dominam nem essa parte mental delas, que é a maior tecnologia, a única coisa que nos diferencia, se você abrir, sei lá, se você abrir uma vaca, um cavalo, um macaco, um sapo, pouca coisa diferente de nós, vai achar fígado, vai achar coração, né? Vai achar cérebro não, a massa. Aí o ser humano, qual é a diferença? Sistema nervoso central. Aí a gente não sabe lidar com isso, né? Que interessante. A gente não deveria dar um pouquinho mais de atenção para a nossa mente? Já que ela é o nosso grande arcabouço de tudo? Então a visão sistêmica contempla isso também. Voltando para essa lógica, lá com Bert Hellinger, ele fala: a mãe representa a fonte da vida. Quando a gente fala sim para a mãe, exatamente como ela é, como ela foi, eu estou dizendo sim para a vida. Depressão é eu não curvar a vida, e a vida é muito maior do que nós. Você concordando ou não concordando, a vida passa, o tempo passa. Você vivendo uma boa vida hoje ou uma péssima vida hoje, ela vai continuar passando do mesmo jeito. São escolhas diárias, um dia de cada vez. Não é assim? Exatamente como ela é, sem julgar, sem tantas exigências, a gente diz sim para a própria vida, e esse movimento interno de aceitação é o que vai abrir o fluxo para tudo aquilo que vem depois. Relacionamentos, oportunidades, projetos, prosperidade, amizades sinceras ou não. É a partir desse fluxo. E isso tem a ver com a sua ancestralidade feminina. Menos projeções na dor, na relação com essa mãe, ou nos excessos na relação com essa mãe, ou com essa figura materna que te rodeia. Muito bem. Então, para Bert, esse é o caminho. Jacob Schneider, ele aprofunda um pouco mais essa compreensão quando ele mostra que o sucesso e a abundância não estão ligados apenas ao esforço e ao nosso merecimento, mas à nossa capacidade de estar em sintonia com aquilo que nós recebemos no início da vida. Quando a gente é rejeitado, quando a gente está em mágoa, quando a gente é afastado da nossa mãe, seja fisicamente ou emocionalmente, tá? A gente cria uma interrupção nesse fluxo. Como se a pessoa inconscientemente dissesse não para receber. Não, eu não quero receber. Não, eu não quero ser amada. Não, eu não quero ser respeitada no meu ambiente de trabalho. Não, eu não quero ser respeitada pelos homens e mulheres daqui. Não, eu não quero mais dinheiro porque isso não tá certo. Porque, afinal de contas, eu não tenho valor, nem minha mãe me quis. Só que tudo isso é inconsciente. Você tem uma criança de 8, 9, 10 meses, não tem gradiente, para entender a mamãe teve uma doença e morreu. Como é que eu explico para essa criança? Não explico, ela vai ter febre, ela vai chorar, a vovó vai acolher, a titia vai acolher, o papai vai acolher, alguém vai tentar fazer algo por essa vida. Mas ela cresce com um buraco no peito. E se ela não olhar para isso, ela pode crescer achando que ela não é amada. Porque se até a mamãe me abandonou, quem é que vai ficar? Ninguém. Então, mulheres neuróticas que stalkeiam homens no Instagram, que deixam o marido doido se ele chega 5 minutos depois, extremamente carentes e inseguras, vem daí. Vem daí. Por quê? Porque ficou instalado ali um drivezinho, né? Ficou instalado ali no subconsciente daquela criança que a mamãe não amava ela. Se isso é certo ou errado, gente, não tem como julgar. Eu não sei como cada criança na primeira, segunda infância, até na vida intrauterina, como essa criança vai reagir aos conflitos reais ou imaginários. Se ela tiver aquilo como trauma, ela vai reagir aquilo como trauma, vai trazer aquilo para a personalidade dela e vai pôr isso nos relacionamentos dela com tudo. Relacionamento amoroso, relacionamento com os familiares, com os filhos, relacionamento com o dinheiro, relacionamento com ela mesma, com a saúde dela, com a cobrança dela, com tudo dela.
ok? Ontem, atendendo uma pessoa que quer muito engravidar, uma cliente que já está aí há muitos anos tentando engravidar e por várias intercorrências não deu certo, ela estava muito angustiada, porque já está com 40 e poucos anos. E aí eu fiz uma pequena projeção de Theta Healing com ela, né? Falei, qual é o pior cenário? Fui levando ela para o pior cenário. No pior cenário, ela falou assim, Ale, eu serei uma mulher muito triste se eu não engravidar. Olha só o que ela determinou para a vida dela e para o filho dela, né? Primeiro, é muito pesado para um filho vir com a responsabilidade de fazer uma mãe feliz, menos pesada e menos ansiosa. Isso é muito pesado energeticamente, às vezes não vai vir mesmo, a gravidez vai ser muito frágil. Por outro lado, quando eu falo eu serei feliz, eu não sei disso, porque está no meu inconsciente, por isso que eu levei ela até lá. Falei, é onde você já está hoje. Talvez isso explique a não gravidez até agora. É uma pessoa linda, muito saudável, cuida de um monte de gente, porque é terapeuta também. Tem um relacionamento muito bonito, muito respeitoso, muito rico. Está vivendo a melhor fase profissional da vida, mas está pesando porque quer controlar o incontrolável. E decidiu viver assim há 40 anos. Então, talvez agora, com a terapia, ela queira viver a vida dela, né? E até liberar o campo para que algo novo aconteça. É sobre isso. Eu recebo isso todos os dias. Só a constelação, eu já fiz mais de 1000 constelações de temas, de tudo que vocês imaginarem na vida. Recebo feedbacks diários, contra resultado não tem argumento. Sem jogar luz na sombra. Esqueçam. A tecnologia que eu conheço, e o professor Eric Davi falava a mesma coisa para mim, que mais libera esse DNA ancestral, esse DNA que a gente não vê, né, que é um DNA quântico, essas programações de mindset, é a constelação. É a constelação. Por isso, na CSM, a gente trabalha o que a constelação sistêmica tradicional, familiar, trabalha, mas a partir dali eu faço encaminhamento de possíveis consciências suas, ou dos seus ancestrais, ou de algo que está acontecendo com você, por exemplo, numa empresa, ou na família, para que isso não volte a rondar o seu campo eletrônico. E é muito bonito ver a força chegar naquele ser que está 40, 50 anos na roda de Sansara, naquele assunto ou em vários, né? Obedecendo a lógica da matriz de controle. Então, é sobre isso. Vou voltar aqui no Jacob Schneider, que ele aprofunda isso. Então, vou repetir. O sucesso e a abundância não estão ligados apenas ao esforço ou merecimento, mas à nossa capacidade de estar em sintonia com aquilo que recebemos no início da vida, da mãe. Quando tem rejeição, mágoa ou afastamento, nós criamos uma interrupção nesse fluxo, como se a pessoa, você, inconscientemente dissesse: não, eu não quero receber. Não, eu não quero prosperar. Não, eu não quero ser amada. Não, eu não quero ter saúde. Não, eu não quero ter alegria. E aí ela faz toda uma programação existencial em cima disso, como essa moça que eu contei para vocês aqui, tá? Talvez, gente, não se trate de buscar mais, mas de liberar aquilo que até hoje está te impedindo de receber as coisas. E eu tô vendo as pessoas atrás de estudar mais, de fazer mais e não olhar para elas. Lutando. O que você está fazendo? Onde você vai? Para a luta. Que luta? Para lá, buta, trabalhar. Própria palavra trabalho, né? Terrível a frequência da palavra trabalho, vocês sabiam? Significa objeto ou ferramenta de tortura. Olha que legal essa programação. Por quê? Quanto mais uma pessoa é torturada no trabalho, mais ela fica lá. Esquisito, né? Por quê? Porque a maioria não tem consciência de si mesmo. Mais de 90% tá só no piloto automático. Então ela fica lá, porque ela fica na frequência lá da escala Hawkins, né? Do medo, angústia, tristeza, depressão. O que é isso? Apatia, tudo abaixo de 200, bem abaixo de 100, né? A gente pega o marketing, por exemplo, que é feito. Como é que o marketing vende produto hoje? Já parou para pensar? Ou não também? Porque não tem consciência? Porque você compra tanta coisa na Shopee e depois vê que não precisava daquilo, não tinha nada a ver com você. Por que a compulsão alimentar ou de compras?
Por que outros tipos de compulsão? Porque você não tá com você mesmo, sabe nem o que você quer. Gente, uma pessoa que decide um trem, todo dia quer um trem diferente, é porque ela não quer chegar em lugar nenhum. Ela não tá afim de chegar em lugar nenhum. E aí ela é um peso para ela mesma e para quem cerca ela, porque é uma pessoa confusa. Pessoa que não sai do lugar, quem gosta dela sofre junto com ela e ela não sai do lugar. Por quê? Porque ela não quer. Ela não quer chegar em lugar nenhum. Não é assim? Então, são tantas coisas que a projeção faz conosco que a gente não percebe. Porque a gente não se conhece no mínimo. A gente não tem conhecimento e nem autoconhecimento, não é assim? Então, gente, na relação com a mãe, o que eu queria muito que vocês entendessem? Se a abundância não estiver fluindo hoje na sua vida, e aí você identifica abundância de quê? Tá? Pode ser prosperidade financeira, mas pode ser relacionamento, com a roda de Sansara, traindo gente que não dá, amizade que dá bola nas costas, não é assim? Então, se a abundância ela não está fluindo na sua vida hoje, talvez não tenha a ver com o que você está fazendo, mas com o que você ainda está resistindo em receber, de forma inconsciente, ou para algumas, consciente, né? Muito bom. Agora, minha pergunta para vocês é assim: como que é a sua relação com a sua mãe hoje? No seu ponto de vista, sem se julgar, tá? Nem certo, nem errado, nem bom, nem mal, nem essas bobagens todas, que isso aí tudo vem de dogma, para, de novo, levar a gente pro medo, culpa e vergonha, que é onde vende produto, tá? É onde vende tarja preta, remédio, Venvance, é onde vende, tá? Onde os gurus vendem as falsas análises, depois sua vida não muda em nada depois daquilo, tá bom? É aí que o marketing trabalha, tá? O marketing que não trabalha com a verdadeira luz, mas que também tem o propósito dele de venda, venda, venda. Então, quando eu tô aqui, porque eu falo daquilo que eu proponho. Porque eu quero que vocês ampliem isso para quem quiser. Eu não vou vender milagre aqui nem em lugar nenhum, mas trago ferramentas que fizeram diferença na minha vida, tá? Quem quiser que entre, quem quiser que participe. Não vou levar vocês aqui para culpa, medo e consciência inconsciente, porque manejar isso é muito fácil, ainda mais para um psicólogo, né, gente? Para quem trabalha com energia, tanto que é fácil fazer isso. A gente aprende isso o tempo todo, a manipular as pessoas, para levar elas para o medo, que é a frequência do ego, que vai levar para tristeza, que vai levar para apatia, para vergonha e para culpa, como os dogmas fazem conosco, para você continuar dependente deles. E aí eu vou comprar um produto, um serviço, uma terapia para eu ficar dependente disso. Então, aqui no Instituto, a gente fala, a responsabilidade é sua. Eu tenho a ferramenta, eu tenho o material, eu posso atalhar o caminho, você não precisa passar por tudo que eu passei, eu posso atalhar o caminho, mas a escolha é sua. A única pessoa que pode decidir por uma cura vibracional em qualquer área da vida dela é a própria pessoa. Nem Deus, tá? Que isso aí, esse Deus que colocaram aí também, coitadinho, né? Não é por aí. Então me fala, como é que na sua perspectiva, no seu interessante ponto de vista, é a sua relação com a sua mãe hoje? E me diga mais uma coisa, nessa relação com a mãe, energética principalmente, tá? Você sente mais leveza ou mais peso? Me conta aí. Ainda bem que a térmica desse copo é boa, né, gente? Senão eu tomar aqui meu café gelado. Deixa eu ver se tem perguntas por aqui. Vou olhar por aqui que tá mais fácil para mim. Vai escrevendo aí para mim. Qual é, no seu ponto de vista, é mais leve ou mais pesado essa relação com a mãe? Tô tentando trocar aqui. Para eu conseguir ver aqui as respostas de vocês. Ok, Lulemos, professora Alda, bem-vindas, Nayane. Aqui tá mais lento, acho que eu vou olhar para cá mesmo. Ale, acho que seu áudio está instável, já aumentei aqui o volume. Gente, está instável para vocês também?
Áudio por aqui está muito bom. Bom dia. Então, pode ser que seja o seu áudio, tá? Pode sair e entrar de novo, mas vão me avisando aí. Que eu tô com o microfone, mas pode ser que fale, né, gente? Não sei. Podem escrever Libertar para o Festival das Mães. Não é só para o dia 8, tá? Vamos lá. Alô, Alê, desculpa. Alê, estou sentindo uma solidão. Ah, agora apareceu aqui para mim. Não sei por que vocês não estavam aparecendo aqui para mim. Eu falei, uai, estranho, né? Isso aqui, gente, é contaminação de Aldinha, viu? Que ela fala, usa tal recurso para te ajudar, porque eu na tecnologia. Mas vamos lá. Deixa eu olhar aqui. A Josélia, né? Josélia terapeuta. Alê, estou sentindo uma solidão descomunal. Não é só com você, tá bom? Pega o link da aula que eu dei quarta-feira passada aqui no Café Sistêmico. Tá lá no YouTube, tá bom? E é sobre solidão. Eu comecei a falar aqui com as mães, foi o primeiro dia falando no Festival das Mães, e o tema solidão veio com tudo, uma análise sistêmica da solidão e o que fazer para suprir isso. Josélia, né? Não tem muito o que fazer, autoconhecimento, tá? Aliás, tem muito o que fazer, é um processo de autoconhecimento. Quanto mais você se perceber, mais você vai liberar essa solidão, por quê? Porque você vai tirar a sua consciência de um lugar que ela está distanciado de você. Na constelação semodimensional, a gente vai lá com a pessoa durante o processo de constelação, leva ela até lá e ela literalmente tira aquela pessoa daquele lugar e a gente encaminha a consciência, tá? Então, dia 8 vai te ajudar, mas provavelmente para você, talvez uma constelação vai te ajudar muito, tá bom? Eu faria tudo. Eu tô fazendo tudo na minha vida. Esse ano é um ano de movimento. Se ficar parado, nós vamos surtar, gente. É o ano do cavalo, né? Deixa eu aqui, porque ali não tá aparecendo para mim. Lulemos. Algumas pessoas estão escrevendo festival. Não sei por quê. Vocês vão olhando aí. Se não conseguir entrar, povo, vai lá no direct e pede o link do grupo que as meninas mandam para vocês. Na hora que terminar a live. A Lu tá falando, na relação com a minha mãe, vem mais leveza. A Nayane é um pouco pesado para mim. Maurilane falou que é pesado também. A Débora Siriaco tá falando, hoje é mais leve. A Marinete tá falando assim, minha relação com a minha mãe hoje é mais leve. Olha só, a Marinete, gente, é uma senhora aí de 70 anos, acho, né, Marinete? E ela tá dizendo assim, hoje é mais leve. Olha que interessante. Ainda não é leve. Quando a gente fala isso é porque ainda tem algum reboco para soltar, viu, Marinete? E não tem nada errado com isso, não. A Bebel tá falando, para mim, do áudio, né? Elas estão falando que o áudio tá legal. A Rô, com a mãe, um pouco pesado. Para mim também tá bom. Libertar, libertar. Eu acho que é a palavra para entrar no grupo. Doubt. Eu sempre tive dificuldade em receber carinho dela. Minha mãe dizia que eu era seca. Ela era normal, típica. Minha relação com ela, respeitosa, mas eu sempre fui seca. Então, isso de ser seca e não ser seca, balizando em como a pessoa age, é um grande dogma, é uma grande crença que precisa ser trabalhada no inconsciente coletivo. Então, por quê? Porque é como se a gente tivesse um padrão de amar, como se as mães tivessem que ter um padrão no jeito de amar os filhos, de se identificar com os filhos, e não existe esse padrão, né? Não existe esse padrão. E isso é muito importante, porque tem levado muitas mães para o consultório de psiquiatras, e para o meu consultório chegam muitas mães achando que não são boas mães, porque elas não são parecidas com outras mães, ou que o jeito delas lidarem com a maternidade não tem nada a ver com aquilo, e elas se angustiam, e elas ficam tristes, e elas se culpam, e quando vê, todos os filhos estão adoecidos também, né? E aí ela vai para aquilo, eu não fui uma boa mãe. Ou eu tenho mães alienadas que acham que os filhos vão se criar sozinhos e que o mundo vai cuidar deles. Então, trazer essas mães alienadas é ainda mais difícil, tá? Por quê? Porque elas não querem assumir a responsabilidade, não é da vida do filho. Elas não querem assumir a responsabilidade da própria existência.
Então, quando eu não consigo sustentar a minha existência, eu solto os filhos para o mundo. E aí, Deus olha, né? Assim. E aí, lá na frente, eu fui o que será que eu errei? Eu falei um monte de coisa. Pode investigar aí que errou num monte de coisa. Não vai adiantar ir para a culpa. Vai para a responsabilidade que você ganha mais, tá? É mais ou menos pesado, parece que muito baseado na cobrança. É uma boa análise, viu, Fabi? Uma boa análise. Por quê? Porque nós somos construídos para essa cobrança, né? Ser bom filho para uma mãe não é a mesma coisa de ser bom filho para outra mãe. Entendem? Então a gente fica nisso, né? O que é ser então um bom filho? Eu não fui um bom filho, né? A minha mãe, por exemplo, é uma querida, é uma super mãe, mas ela tem uma personalidade totalmente diferente da minha e dos meus irmãos. Ela é muito emocional, né? Ali dentro dos 9 tipos de personalidade. E nenhum de nós é emocional. Eu sou racional, minha irmã caçula é racional e meu irmão, que já fez a passagem, era prático, né? Então, e papai é prático também. Então, do núcleo todo, ela é a única emocional. Então, a gente sempre achou uma mãe muito dramática e tal. Então, eu imagino que ela sofreu muito nesse núcleo, né? Porque todo mundo muito cabeção, muito racional, muito distante das emoções. Então, e eu me distanciei dela, principalmente ali na adolescência, que é o comum, né? Naquela época, a gente não tinha terapia, a gente não tinha com quem conversar direito, porque podia parecer que você está desrespeitando seus pais, alguma coisa assim, muito medo de punição. Então, a gente ressignificou isso através das constelações. Quando eu levei ela para uma constelação, meu irmão fez a passagem aos 22 anos, eu tinha 23, então eu assumi toda a responsabilidade emocional da casa e ficou muito pesado para mim, adoeci gravemente nisso, né, por muitos anos. E nessa constelação em que ela repetia um padrão de tumor na mama em que a mãe teve, antes da cirurgia eu levei ela para uma constelação. Na época acho que eu ainda estava fazendo a formação, enfim, não tinha feito nem minha transição de carreira, né? E então, nesse momento, nesse movimento, ela percebe alguns padrões e a consteladora diz: olha para sua filha e diga para ela, eu sou a grande aqui. Eu sou seu porto seguro e não o contrário. Porque sem que eu percebesse de forma inconsciente, eu assumi os meus pais como filhos. E quando eu faço isso, eu perco força, carrego o que não me pertence e que eu não tenho estrutura, porque eles vieram antes. Tudo que vem antes tem mais força e é maior que nós, né? E eles também enfraqueceram. Tudo que ia fazer me pedia, se alguém lá chorava, me ligava, tinha que sair do trabalho correndo, né? Então foi muito bonito esse processo. Ele foi respeitoso, porque ele foi de consciência. Ela voltar para o lugar dela e eu voltar para o meu lugar. Não tem romantismo nisso, tá? Não tô perdoando a minha mãe, nem minha mãe me perdoando. Nós não somos ninguém para fazer isso. Mas foi eu abaixar a minha cabeça, devolver para ela tudo que pertence a ela, incluindo o filho morto. É dificílimo de fazer. Mas num campo sistêmico é magnífico. Você volta a respirar, sai da culpa que você nem percebe que entrou ali, né? Pô, ele não teve a chance, eu tive e eu não tô cuidando. Então, às vezes, ela é um pouco dramática mesmo, às vezes ela ontem mesmo no consultório, ela falou, você tá ficando até um mês sem ir lá. Aí eu analisei mentalmente, falei, não, eu vou a cada 10, 15 dias, então tá tudo bem. Mas ela tá dizendo assim, eu sinto a sua falta, vá mais lá em casa. Ao invés de, quando eu era inconsciente, eu pensar, tá me cobrando de novo. Esse povo muito dramático, entenderam? Então, isso há muitos anos atrás já foi assim. Hoje eu olho e olho com carinho. Não vem aquela irritação, aquela coisa inconsciente sem que a gente perceba e tira nosso dia. Não, eu olhei, mamãe tá me cobrando, que dramática. Não, olhei, ela está dizendo, eu sinto a sua falta, eu gosto da sua presença. Então eu olho para mim e digo, poxa, eu posso fazer mais, eu posso ir, só que sem culpa, é leve, tá bom? Então tudo isso é consciência de nós mesmas, tá? Eu era assim, achava que precisava seguir um padrão para ser boa, né, ou boazinha. Pensava no 8 ou 80, escolhi o caminho do meio e está cada dia mais leve. É muito isso também. A Helena, porque se não fosse assim, não existiria reencarnação, nós temos que aprender a perdoar, tanto é que estamos aqui e escolhemos nossa família, inclusive filhos, para perdoarmos e amarmos de outras vidas.
Essa é uma visão religiosa, né? Ela colocou aqui, uma visão dentro do espiritismo, que é a reencarnação, né? Mas os não cristãos ou que não acreditam em reencarnação também podem fazer esse movimento, né? Para lá do liberar perdão. Então, o que eu estou chamando de deixar com o outro que é do outro, você pode chamar de perdão, né? O outro de liberar perdão, o outro de consciência. Tanto faz o nome técnico que a gente dá, né? No meu interessante ponto de vista, hoje a gente não precisa mais da roda de Sansara das reencarnações, embora ela ainda aconteça, tá? Mas isso é tema para outras lives. Então, essa coisa de perdoar, né? Aqui nesse contexto, que é o da constelação, não existe isso de perdoar, tá? Mas em algumas religiões, crenças, rodas e talvez até terapêuticas, não sei, existe a lógica do perdoar. Para as constelações, não existe. Só existe a lógica de olhar para o outro sem eu projetar tantas minhas dores no outro. Isso inclui minha mãe, meu pai, meu sistema. É olhar para o outro, deixando com o outro respeitosamente o que é do outro, pedindo a liberação e a bênção para que eu siga o meu destino em paz, né? Porque os dogmas religiosos, infelizmente, nos levam para a culpa, né? Então, eu tenho que rever a minha questão reencarnacional com meu filho, com a minha mãe, porque eu posso ter matado ele em outra vida. Isso é legal se a pessoa fizer um caminho de autoconhecimento, e que é a proposta, inclusive, disso, que eles chamam de reforma íntima, né? Joana de Ângeles fala muito bem disso nos livros dela. Então, se eu vou para esse caminho, eu não vou para a culpa. Se eu for para a culpa, é dogma, eu tô adoecida, meu sistema tá adoecido, minha relação tá adoecida. Porque eu só dou aquilo que eu tenho em mim. Eu não dou maçã se só tiver laranja. E eu também não vou viver o que eu não plantei. Eu plantei cebola e quero colher uva doce, né? Então é sobre isso essa lógica do campo eletromagnético e essa lógica das constelações sistêmicas multidimensionais aí, como eu falei para vocês. Bom, vou voltar um pouquinho aqui, que eu fiz essa pergunta, algumas pessoas responderam, né? Então, qual é o primeiro movimento prático para se olhar ou para essa leveza, ou para esse peso, ou para essa inconsciência, ou para nem sabe o quê? Não romantizar. Isso é importante. Não romantizar, tá? O que é amor? Não é esse amor que está na Terra, tá? Talvez o amor que mais se aproxime do que nós chamamos ou compreendemos de amor incondicional do vácuo quântico, Deus, que para a física quântica é vácuo quântico, para as religiões é Deus, para os muçulmanos é Alá, né? Então a gente respeita tudo isso. Então eu acredito numa energia superior, independente do nome que quiserem dar, tá? Então a gente só não pode sobrecarregá-los, né? Deixar que eles resolvam os nossos problemas, né? Não, faz a sua parte que o resto eu te dou, te entrego, mas faz a sua parte. Planta a sua semente com consciência lá, né? Então dentro dessa lógica a gente não romantiza. Porque o amor incondicional é parecido com, ou mais próximo do que nós conhecemos com o amor filial, que é o amor das mães pelos filhos, tá? Alguns pais se aproximam desse amor filial que a mãe tem também, tá? Na raça adâmica é menos comum. A mãe tem um jeito diferente de lidar com isso por conta do emaranhamento ali da gestação. Mas não quer dizer que não exista ou que não se equipare a isso, tá bom? Mas uma mãe é capaz de suportar até coisas físicas por filhos que ela não suportaria se fosse só para ela mesma, né? Assim? Então a mãe ela se levanta nessa força. Por quê? Porque ela é a maior, ela é o porto seguro. Quando ela não se levanta nessa força, ela está enfraquecida e os filhos se enfraquecem também. E não é essa força de dar conta de tudo. A força mais bonita que eu assisto é quando uma mãe, uma mulher, uma filha, um filho consegue pedir ajuda, consegue ir na casa dos pais e falar, eu só quero deitar no seu colo, porque eu não tô legal hoje, né? E tudo isso, e fazer esse movimento, né? Então, esse observar sem romantizar. O amor romântico não é o amor da mamãe que baba ovo, que faz tudo pelos filhinhos, porque essa mãe também sufoca, né? Essa mãe também cobra. Mães muito super protetoras estão dando o recado energético para o filho de ele não voar, porque senão ela vai ficar na solidão. Então ele não voa. Ele dá 40, 45 anos de idade, o menino está dentro de casa jogando videogame ainda, né?
pai e mãe pagando o quilo do alimento ali no restaurante, o filhinho de 50 anos. O filhinho de 50 anos dentro de casa está reclamando dos pais porque eles não morreram ainda para receber herança. Não é assim? Então, pessoas que recebem herança e dilapidam toda a herança, ao invés de prosperar ainda mais essa herança para deixar para as próximas gerações uma consciência de que a abundância é ancestral, uma liberação, fechamento de ciclo de escassez. E a gente pode ser um movimento disso, né? Essa mãe super protetora, os filhos sentem culpa e ficam voltando para a casa da mãe, se casam, mas aí sente culpa e escolhe ficar ali com a mãe ou com a energia da mãe. Se os filhos não vão mais no domingo porque se casaram, essa mãe sofre, essa mãe faz drama. Então, Bert dizia, a mesma teia que dá a vida é a teia que pode matar, de forma sutil. Tem maldade nisso? Não, normalmente não. Tem inconsciência nisso. São escolhas de eu querer olhar para isso ou não. Eu criei 3. 2 do coração e o meu terceiro. Os 3 não moram mais comigo. E o meu terceiro tem 17 anos, né? Eles foram para a vida. Foram para a vida, né? Principalmente o último, que é biológico meu, que eu tinha um apego maior ali, né? Ele foi para a vida. Ele passou no vestibular por incentivo meu em outro lugar e foi morar sozinho, né? Ontem ele me ligou perguntando como que lavava a cortina, sei lá, como que lavava qualquer coisa lá na máquina. Olha que maravilhoso isso, né? Agora, é fácil eu olhar para isso como mãe, com todo o mundão aí, você não sabe se a programação que você deu, ele vai ou não, né? Ontem eu vi uma terapeuta, doutora Andréia, ela é bem conhecida, aquela psicanalista. Enfim, ela falou alguma coisa, não acompanho muito, mas ontem uma pessoa me mandou um negócio que eu falei, cara, ela falou que o pai dela falava um negócio muito interessante sobre nós, os pais, mas principalmente as mães. Que quando os filhos são pequenininhos, a gente está no volante e eles estão na cadeirinha, né? No banco de trás. Até uma certa idade, nem podem ir no banco da frente. Então, a gente está dirigindo a vida deles, alimentação, o que eles pensam, onde frequenta, que religião professa, não sei o quê. Ou seja, nós estamos colocando os nossos dogmas e crenças ali para proteger aquele ser e dar o melhor direcionamento para ele dentro daquilo que eu conheço. Por isso que eu tenho que alargar minha consciência, senão eu vou ficar sempre repetindo padrão, né? Só porque um dia alguém falou que não podia sentar no banco da praça, aí ninguém senta no banco da praça, ninguém questiona, né? Isso é terrível para a humanidade. Então eu tô ali no banco da frente. Aí eles crescem um pouquinho, tem uma certa idade, aí eles vêm para o banco do lado. Mas você continua guiando ali. Não é assim? Depois ali de 18 anos, que a autoridade energética dos pais já se rompe um pouco, o que ele faz? Ele troca com você de lugar. Ele vai pro volante e você fica no banco do lado, ela disse. Eu fiquei, nossa, que pai sábio, né? Nessa metáfora que trouxe para ela. Achei isso tão lindo que eu frisei, né? E aí o filho foi pro volante e você fica atrás. Ele vai crescer um pouco mais. E aí ele vai crescer um pouco mais, ele vai conhecer alguém, ele vai conhecer outras pessoas. E aí ele vai te pôr no banco de trás. E aí ele vai te pôr no banco de trás e tal. O que significa isso? Ele tá lá em algum lugar que ele quer fazer alguma coisa. E aí ele vai decidir se a programação que a mamãe e o papai deram, ele vai repetir ou ele vai fazer outra coisa. Que possa ou não ferrar com a vida dele, né? Então, o papai e a mamãe já não estão no banco da frente, não estão lá toda hora para saber o que está fazendo e tal. E aqui, quem está no banco de trás tem que confiar que deu uma boa programação e entrar em paz com isso. Vez ou outra, ele olha para trás, faz umas perguntas, a gente dá as nossas opiniões e tudo mais, né? Assim, quando ele forma a vida dele, a profissão dele, a família dele, ele te tira do carro. E aí você volta para sua casa. E ele vai te visitar quando ele quer. E isso é maravilhoso. É o que o pai dela ensinou para ela. E eu falei, que maravilha essa metáfora, porque isso representa uma visão sistêmica muito bonita, do meu interessante ponto de vista, né? E aí você vai para casa. Esse filho não vai lá por obrigação, porque tem que visitar o papai e a mamãe, se ele estiver bem nessa relação, se essa mãe e esse pai, mas principalmente a mãe, estiver bem com essa liberação. De que cumpriu o papel, significa que esse pai, essa mãe cumpriu muito bem o seu papel, o filho não precisa mais deles. Então, quando os filhos chegam a visitá-los, é porque querem ir vê-los por amor. E não porque precisam deles.
porque precisa que ele fale vire à esquerda ou vire à direita. Faça isso ou faça aquilo. No máximo, o filho vai conversar e nós vamos emitir a nossa opinião com muita leveza de que ele pode ou não levar em consideração aquilo que nós estamos orientando. E que ele sim vai ter tombos, acertos e erros, mas que ele sabe que ele tem um sistema atrás dele. Esse sistema estando na vida ou não estando na vida, esse ser sabe que tem um cálcio. Ele sabe, é interno isso, e ele vai para a vida. Ele olha para trás e diz: tá tudo bem ali? Tá tudo bem, então pode ir tudo bem na minha vida também. Gente, isso é magnífico. Isso me liberta todos os dias mais com os meus filhos, e agora sou avó também, né? E espero estar cada vez mais nesse movimento. Síndrome do ninho vazio existe? Existe, mas eu não preciso ficar nele, né? Eu quase entrei na culpa quando meu filho foi, que eu tive nas 2 primeiras semanas essa sensação, porque é um condicionamento do inconsciente coletivo aqui no Brasil, mas principalmente goiano e mineiro é muito apegado em filho, né? Diferente aí dos paulistas e paulistanos, que já compreenderam um pouco mais essa necessidade de liberar os filhos. Então, tem a ver com as nossas culturas também. Então, ali, quando eu senti 2 semanas um baque muito forte, mas não fiquei nesse baque, fui para minha vida, eu tenho 1 milhão de coisas para tocar, inclusive para ser autorrealizada e liberar ele todo dia mais, né? Eu senti culpa. Só que, como eu tenho um processo muito sistemático de autoconsciência, que é a meditação diária e terapia o tempo todo, eu tô há 13 anos na terapia, né? Então, rapidamente a minha ficha caiu. Eu falei, mas não posso ficar nessa frequência do medo de ter deixado um filho de 17 anos ir para a vida, sabendo dos riscos que tem na vida. Eu já entendi que não vai adiantar eu falar nada, a escolha é dele. Então, eu vou só voltar para minha casa, né? Para fora do carro. E vou ficar dali observando e orientando como eu posso. Ele com 17, eu ainda estou dentro do carro, né? Ainda estou no banco de trás. Mas o mês que vem, que é o mês dele, fazer 18, já não é bem assim. Entendem, gente? Tá fazendo sentido isso para vocês, para a alma de vocês, para a vida prática, entender que tudo isso tem a ver com mãe. Mãe no sentido energético, não é a mamãe que está sentada ali no sofá só, é a mãe, ancestralidade feminina, conexão com a energia yin, que é a energia do dinheiro, que é a energia da prosperidade, que é a energia da abundância e da conexão com o chakra básico e com o chakra sexual também, né? Então, nessa lógica, né, a gente não pode muito romantizar. Muitas pessoas dizem, eu amo a minha mãe, mas vai para a constelação, né, não olha para o que diz, olha para o que sente e faz, e se assusta. Minha primeira constelação fui representante, fui conhecer, não conhecia, foi bem antes dessa da mamãe, e me chamaram para ser representante de uma moça, não de um rapaz, e era uma relação com a mãe, uma relação muito triste, a mãe tinha se matado na frente dele aos 5 anos de idade, ninguém sabia. Então foi muito, muito pesado, ele não queria ter ido ali, ninguém sabia da história dele, e o campo trouxe aquilo e ele pôde olhar para aquilo com 40 anos, não conseguia se relacionar direito com ninguém, né? Porque aquilo projetava nele e ele nunca tinha conseguido chorar isso, esse luto. Ali ele chora muito, se joga, se deixa acolher, né? Ser respeitado como homem dentro da sua fragilidade. E quando a gente terminou a constelação dele, constelador, que também é esse da Lamanteira, lá de Sevilha, fantástico, ele olhou para mim e falou, e você com a sua mãe? Eu falei, ótima, maravilhosa. Ele falou, então por que você está com depressão? Na época, a gente não tinha esses diagnósticos assim. Eu não sabia que eu estava com depressão, iniciando episódios de depressão. Era uma tristeza profunda que eu achava que era normal todo mundo passar, né? Achava até que era culpa do meu emprego, do que eu estava fazendo na época, né? E aí ele falou, traz sua mãe. E a mãe ficou muito distante na época. E eu achei aquilo muito estranho, porque no meu interessante ponto de vista, minha relação com ela era maravilhosa, né? E ali se desenrolou um monte de coisa, isso, gente, há 10 anos atrás. E ele falou para mim, se você não olhar para essa relação, logo você estará tomando medicação para depressão. Eu ignorei isso, achei aquilo muito dramático, né, por ser muito racional, muito inteligente, uma psicóloga, né? E anos depois, realmente, eu entrei num processo depressivo que eu também não aceitei, né? E ao não aceitar, tudo foi degringolando aí, relacionamento e tudo. Até que, pela dor, eu não consegui e busquei uma ajuda graças a mim mesma, né?
graças à minha história, graças a essa pessoa que me acordou lá atrás, e isso nunca mais passou. E hoje é assim. Hoje eu olho com todo o amor do mundo, sem esperar nada da minha mãe. É o suficiente o amor que você me dá, do jeito que você conseguiu me dar, do jeito que você conseguiu fazer. E eu seguirei honrando você e todos os que vieram antes de mim, fazendo algo bonito com a minha vida todos os dias. Todos os dias eu vou escolher a vida. Eu vou escolher o sol. E se eu não conseguir escolher naquele período, eu vou buscar ajuda para que alguém jogue luz na minha sombra ou me ajude a jogar luz na minha sombra. É uma escolha particular, personalíssima, em que menos de 98%, menos de 2% da humanidade está a fim de olhar. Então, se você está aqui ouvindo tudo isso e ainda está por aqui, porque você já jogou luz na sua sombra, e eu fico muito feliz por isso. O que você vai fazer com isso, aí é com você. Eu já fico feliz de estar plantando morango docinho, tá bom? Então, muitas pessoas aí não conseguem olhar para isso, né? Então, às vezes, a pessoa que não olha para isso, que está com esse processo projetivo, que eu vou só falar aqui para ver se vocês às vezes identificam, ajuda alguém a se identificar também, né? Às vezes a gente tem uma irritação frequente com a mãe, às vezes ela nem tá na vida mais, a gente tem uma lembrança e vem uma irritabilidade, como eu disse, né? Mamãe entrou no consultório e falou, ela fica mais de 30 dias sem ir lá, mamãe é idosa. Sem mais de 30 dias sem ir lá, me ver, né, tal. Antes vinha uma irritação, porque eu sentia como uma cobrança e eu tinha muita raiva eu não gosto que me cobra nada, né? Eu sou uma pessoa livre, assim, tem muita necessidade da liberdade. Aí hoje eu olho e acho bonitinho. Sem romantismo, tipo, é o que ela tem para dar, ela só está dizendo do jeito dela, eu amo você. E ali não me tira nada, irritação, gastrite, úlcera, labirintite, tudo isso eu liberei da minha vida. Labirintite não tem cura, pois é, eu sou a prova viva que tem, tá? Uma impaciência, um certo afastamento, né? Sentimento de superioridade, tipo, eu faria diferente, né? Medo de ficar igual a mãe e olha, tá cada dia mais parecida, né? Culpa, obrigação em vez do amor mais leve. Ontem, nesse contexto que eu estava conversando com essa cliente que queria engravidar e estava fazendo disso um peso, ela vem de um sistema onde a mãe tem narcisismo, né? Patológico mesmo, é uma mãe narcisista e essa filha teve, assim, uma infância, uma adolescência e até hoje ela tenta se desvencilhar disso, né? Então, olha só, eu estou reproduzindo num formato diferente o narcisismo que me doeu tanto. É uma projeção. Quando ela veio para terapia, em 15 minutos ou menos que isso, ela acessou isso, voltou a respirar, saiu do chororô, saiu da ira e olhou para mim e falou, nossa, eu nunca tinha visto por esse lado. Falei, esse é o papel do psicólogo. Um psicoterapeuta sério, ele tá aqui para tirar você do véu da ilusão, né? Eu tô aqui para te incomodar, não para passar a mão na cabeça. Você tem que escolher. Terapia não é para consolo. Consolo você arruma amigo para passar a mão na sua cabeça, tá? Se tem terapeuta aí consolando a galera, esse não é o nosso papel. Nosso papel é incomodar para que a pessoa olhe para ela mesma, volte para essa conexão com a ancestralidade, ganhe força e vá fazer o que ela quer fazer da vida dela, né? Então, quando, gente, eu me coloco acima da minha mãe, eu me desconecto dessa força que veio antes de mim. E às vezes eu não sei que eu me coloquei acima, sabe? Eu não sei que eu não sabia que eu estava nesse movimento. Por isso que as terapias existem. Lembra que eu falei? Por conta da programação da raça adâmica, com 8 anos e meio, você só está reproduzindo o que falaram para você que era o certo fazer, que seja uma igreja, que seja um pai, uma mãe, que seja a cultura do país onde você viveu. E aí começam os conflitos com aqueles que pensam diferente de nós, não é assim? Porque eu tenho que pôr a bandeira da minha verdade. Aqui no Instituto, a nossa bandeira é uma só, é branca, que é a bandeira do Cristo cósmico. Cristo cósmico não tem a ver com Jesus Cristo da igreja, tá? Tem a ver com uma energia superior que rege tudo isso, independente da crença que as pessoas que nos buscam tenham. Se tem ou não crenças, né? Isso não me interessa, tá? Bom, então aqui a gente vai aprofundando um pouco mais essa relação com a mãe, porque tem filhas, principalmente filhas, tá? Que viram mães da própria mãe. Já falei disso aqui, né? Que descredencia a ordem do dar e receber, que é a lei da ajuda. Na constelação a gente leva em consideração as 3 ordens.
Também descredencia a lei da hierarquia de precedência, quem veio antes, né? Quem veio antes é sempre maior, me deu a vida, eu já saio devedor dali. Filhos ou filhas que julgam as escolhas que a mãe fez na vida. Então, pode olhar para esse povo que estão extremamente adoecidos, principalmente no financeiro ou no relacionamento, ou na depressão. Filhos ou filhas que querem ser diferentes daquela mãe a qualquer custo, ou do que ela escutou sobre a mãe, né? Porque às vezes nem conheceu essa mãe biológica. Então, gente, quantas vezes nós estamos tentando não ser como a nossa mãe e aí a gente afasta a gente mesma da nossa própria força? Isso é importantíssimo de olhar a quem queira mais bem-estar e abundância na vida. Lembra dessa cena. A energia da ancestralidade materna é a que pega na minha mão e me leva para o caminho da abundância. A energia ancestral paterna pega essa abundância, pega a minha mão e leva para a autorrealização. E isso não é só teoria. Como eu disse para vocês, hashtag contrastado não tem argumento. Há muitos anos eu já constelei e já atendi milhares de pessoas, não são centenas, são milhares de pessoas, tá? E elas me dão feedback todos os dias. Desde uma senhorinha que nunca trabalhou fora, viveu para os filhos, já está com 80 anos, inclusive uma delas faz online comigo, que ela mora na fazenda. Quando eu vou até lá, por sincronicidade, meu filho foi morar na cidade dela, eu atendo ela lá na fazenda. Ela já me liga, ó, tá demorando você vir aqui para me atender aqui debaixo da mangueira. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Uma pessoa que está caminhando para si mesma, independente do que estão ditando da idade cronológica da Terra. Então, gente, a gente precisa entender que o impacto é direto na abundância. Não sei se vocês já entenderam isso. Já? Alguma ficha caiu aí que alguém queira compartilhar conosco aqui? Tá caindo alguma ficha, né? Porque eu tô aqui blá, 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 tem que ter algum movimento real para a vida prática. Como eu até fiz um vídeo sobre isso, esse negócio de fazer terapia, assistir live, ler um livro, aquilo não ser nada aplicável na nossa vida, troca de terapeuta, troca de live, troca de canal, tá? Então, gente, esse impacto direto da mãe na relação com a abundância, por exemplo, a dificuldade de receber dinheiro, a dificuldade de receber reconhecimento, de receber amor, muitas vezes não está começando lá fora, está começando de dentro para fora, está começando nessa sua relação inconsciente que você tem com essa energia que nós estamos chamando de mãe aqui, mas é só uma energia, né? Ou, olha, isso se apresenta muito na dificuldade com o próprio trabalho, pessoas muito distanciadas do propósito de vida, estão trabalhando só por dinheiro, que aí eu acho que é a maioria que não faz esse caminho, não consegue fazer um alinhamento energético para gerar uma frequência com projetos que tem a ver com a minha alma, porque eu não sei o que eu quero da vida, né? É uma sensação de que eu não mereço, né? De não merecimento. Acontece também muito de relacionamentos onde a pessoa doa mais do que recebe. E na lei da ajuda isso mostra. Quando eu me dou mais do que recebo, eu enfraqueço o outro. Principalmente nos relacionamentos conjugais. Isso é muito interessante de ver. Muitas mulheres invertendo, né? Elas viram provedoras do lar e aí no início é bonito, mas depois elas ficam constrangidas. E aí quando elas veem, elas estão na irritação com o companheiro. Ou elas tomam a frente de tudo e a pessoa não reage. No início tudo bem, depois ela vai tendo uma irritação, às vezes até o afastamento desse companheiro. Esse companheiro sai do lugar. Mulheres que estão nesse padrão, nessa relação com a mãe, tendem a atrair homens mais, entre aspas, fracos do que elas, né? Para que elas possam dominar e se sentirem seguras. Ou podem trazer homens muito adoecidos, porque tudo não é frequência. Se eu estou no medo, na rejeição, na culpa em relação aos relacionamentos, ou estou na menos-valia de forma inconsciente, nem sei disso, porque às vezes a pessoa é muito arrogante, quanto mais arrogante, mais medroso, mais inseguro, tá? Então a pessoa entra nessa frequência, ela vai atrair que tipo de companhia? Homens ou mulheres? Que tipo de companheiros ou companheiras? Que se encaixem nesses sintomas. Né? Então, são pessoas adoecidas também. Eu quero um relacionamento saudável e sustentável, mas não consigo ter. Por quê? Porque você não está frequenciando isso, tá?
tá? Tô muito na solidão. Solidão é uma frequência. É uma frequência normalmente ligada a menos-valia. Pessoas muito sozinhas, né? Normalmente tendem a ter compulsões, tá? Que seja assistir séries intermináveis e não se relacionar lá fora, gerando entropia psíquica, vivendo a realidade dos filmes o tempo todo. Uma coisa é se divertir, descansar num filme, no entretenimento, numa coisa. A outra é ser dependente daquilo para viver, deixar de socializar. Não quero, vou ficar aqui vivendo a vida das outras pessoas. Rede social, seguindo blogueiros, os chamados influenciadores, vivendo a vida daquela pessoa e a minha tá parada. Ou às vezes até querendo copiar aquilo. Por isso que a China ganha tanto na Shopee, na Shein, nessas coisas todas, né? Porque você olha lá, ficou lindo, na blogueira vai ficar em você. A maquiagem que ficou não sei que jeito lá, que ela falou que é maravilhosa, você comprou. Então, fazer tudo isso de uma forma consciente e leve, não, olhei aqui, achei que pode dar para mim, acho que eu vou dar uma olhada. É diferente de estar vivendo isso o tempo todo, né? Sadhguru fala uma coisa engraçada, olha para você hoje e perceba se você é alguém que você gostaria de conviver. E se as pessoas, a natureza que te rodeia gosta de estar com você. Que sejam suas plantas, que seja uma árvore que você passa, você sente essa vibração, né? Os animais, crianças, gente que às vezes se aproxima e nem te conhece, quer ficar um pouco mais, seus amigos, sua família, né? Querem a sua presença, gostam quando você está presente, né? Se sim, é porque essa é a sua vibração, tá? Se não, eu vou olhar para isso sem culpa. Mas vou fazer de mim algo que gera mais luz do que sombra. Para quem? Para mim mesma. Bom, outra coisa interessante é a autossabotagem. Quando alguma coisa começa a dar certo, a gente faz alguma coisa que dá passo para trás. Então, gente, concluindo toda essa visão sistêmica dentro dessa relação com a mãe, a forma como nós recebemos a nossa mãe é a forma como nós recebemos a vida ou da vida. A forma que nós recebemos ou permitimos receber da nossa mãe é a forma como a gente permite um projeto chegar, um relacionamento chegar, um amor chegar, uma amizade chegar, um dinheiro chegar. Então, se essas coisas não estão chegando, ou se estão chegando num formato muito diferente do que você acredita que você quer para a sua vida, olha para essa relação. Olha para essa ancestralidade o quanto antes, para que você libere, aqui em Goiás a gente chama de recebedor aberto, né? Quando a gente começa a ganhar muito presente. Então, essa semana eu ganhei vários presentes, né? Eu tenho meu recebedor, assim, muito aberto, né? Assim, eu recebo prosperidade todos os dias de algum canto, né? Então, isso é uma forma de escolher viver. Você pode escolher outra, pode escolher ficar na lamúria, na melancolia, gerando sintomas. Por quê? Porque qual é a ponta disso tudo, desse iceberg? A gente é tão goiano que é poer em tudo, né, Marinete? Então, qual é essa ponta desse iceberg? Aqui, a saúde. A saúde. Porque se a gente degringola para essa consciência de que todo mundo tem que envelhecer mal, envelhecer doente, ou envelhecer neurótico, né? Puxando o rosto assim, até não dar conta mais. Não, a gente pode só melhorar o que já está muito bom, né? Porque quem se acostuma com o ótimo, o bom é ruim, né? Assim? Então a gente vai nessa perspectiva, né? E essa autoconfiança de que as coisas se abrem e a gente gera uma relação diferente com a frequência da prosperidade, tudo que tem a ver com a conexão com a mãe, com a ancestralidade feminina. Todo mundo acha que a energia yang, que a energia masculina, é a do dinheiro. Tipo, tem que trabalhar para fazer. E não é a yin, é a da estratégia. É a energia feminina, conexão com a abundância. Então, quero renovar aqui o meu convite, porque é um convite. Para mim é uma festa, tudo isso está acontecendo. Por isso chama Festival das Mães aí em maio. Então, a gente tem dia 8 de manhã, a gente tem movimentos sistêmicos aí para isso tudo que eu estou falando aqui de manhã, presencial em Goiânia à tarde, dia 8 de abril, tá bom? Entra lá no grupo ou chama no direct, enfim.
Dia 20 de maio, a gente tem uma imersão, o tema é dinheiro, uma imersão de dia inteiro. Aí é uma imersão um pouco mais profunda mesmo, vai mexer com tratos, pactos, contratos, essa coisa toda aí da metafísica. Enfim, a gente já tá olhando todo o ancoramento, até o lugar tá difícil de encontrar por conta do ancoramento que a gente precisa para desfazer pactos e tratos aí inconsciente e de níveis de outras dimensões e tudo mais. Dia 20 de junho, isso vai ser... Gente, são vagas limitadas porque os espaços são limitados, tá bom? Então, presencial, dia 8, são 15 vagas, porque é o espaço que eu reservei e que eu já ancorei, cabem 15 pessoas de maneira confortável, tá? Não tive autorização para ir para um lugar maior, não pergunto por quê. Então, provavelmente vai ir. Se no meio do caminho tiver autorização de pôr mais gente, aí eu tenho que mudar o lugar. Aí eu tenho que procurar outro lugar, tá? Mas a princípio, do dia 8 é isso. O do dia 20 de junho, nós também temos vagas limitadas no espaço um pouco maior, porque eu preciso interagir um pouco com a natureza. Eu preciso que a natureza, os minerais, né, e tudo mais, interajam com o nosso vórtice e os portais que são abertos nesse tipo de trabalho, tá bom? Então, dia 20, você já reserva sua vaga lá para o dia 20, se você puder estar presencial aqui em Goiânia. Não vai ter transmissão online, tá bom? Se tiver autorização para frente, eu faço online, mas eu acho que esse formato eu ainda não vou ter, da minha hierarquia, autorização de fazer, tá? Quem já faz alguns trabalhos comigo compreendem por quê, tá bom? E o mês de maio a gente vai liberar Black Maio, tá? Que são descontos para impulsionar esse negócio aí do autoconhecimento de mães, filhos, filhas, essa coisa toda da abundância, né? É para rasgar mesmo, tá bom? A gente vai dar desconto, né? No caso, eu, com os meus atendimentos, até 50%, 60%, como a gente faz na Black de novembro. E vai ter um desconto desse agora em maio também para quem quer fazer a imersão de setembro. A formação, que é uma imersão comigo e Juliano Hakim, né? É uma imersão e você sai com a certificação de constelador também. Ah, mas eu já sou constelador, avança um pouco mais, tá? Porque a CSM trabalha com algumas coisas, constelação tradicional não trabalha. Embora o pilar principal seja a constelação tradicional, no respeito às 3 ordens, tá bom? Lá dentro, em setembro, é uma semana ao vivo conosco. Você pode fazer online ou presencial em Goiânia, no formato híbrido, mas é 100% ao vivo, não é nada gravado, porque a gente também faz umas liberações, tem algumas canalizações, algumas coisas que às vezes nem podem ser gravadas, tá bom? Bom, então tá aí o convite a quem queira, entra lá nos grupos, pergunta, vai, faz o que o coração estiver pedindo, e se não estiver pedindo, acha o que ele está pedindo, tá? Bom, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Eu já acostumei tanto a mexer aí que eu esqueço que eu tô de cá hoje, ó. Deixa eu ver aqui se tem. Amando ser suficiente. Esse trabalho de olhar para mim. Gratidão, Alê. A Denise Lene, que tá aqui, ela é psicanalista, magnífica, um ser humano magnífico. E de um tempo para cá, ela começou nas terapias, ela constelou ali comigo, e agora ela tá no Cedim. O Cedim é outro trabalho, mas esse é um trabalho não do mês de maio, ele é um trabalho do ano todo, que é a terapia em grupo aqui em Goiânia, presencial, tá bom? Logo vai ter o Cedim online. Então, também são 15 inscrições por sexta-feira. Toda sexta-feira, das 16 às 18, com exceção dessa que é feriado, né? Mas sextas de 16 às 18, a gente tem um círculo que chama CEDIM, Círculo Terapêutico, tá? Que trabalha desenvolvimento, neurobiologia, neurociência, comando quântico e movimentos de constelação. Então, cada grupo abre alguma coisa que é trabalhada ali. Você pode ir todas as sextas ou só a sexta que você sentir vontade de ir, tá? E o valor é contributivo, tá? Para quê? Para ficar mais acessível para as pessoas que às vezes não estão em condições de fazer uma terapia individual ou que ainda não conhecem as terapias, tá bom? Então, esse é um outro trabalho. Denise Lene, fico muito feliz. O trabalho dela de sexta-feira passada foi delas todas, na verdade, né? Teve muito a ver com liberação de relacionamentos amorosos. Era o que o grupo precisava trabalhar naquele momento, né? Eu nunca sei o que o grupo vai querer trabalhar. A Helena, gostei muito. Gostei, muito interessante. Você usa o biômetro para constelação? Nunca fiz constelação. Não sei nem o que é o biômetro. Eu não lembro o que é, eu não gravo muito nomes, né? Se for alguma tecnologia
Eu não uso, eu uso escala Hawkins, e quando o Cristiano da Envida está, ele utiliza os equipamentos, né, ali alemães e russos, para medir o antes e depois. Inclusive, ontem a gente vai iniciar um projeto lá de medir antes e depois com os equipamentos de altíssima tecnologia que chegaram na Envida, para a gente medir como a pessoa está antes da CSM e como ela fica depois. Lá a gente faz experimentos, um foi até ao vivo aqui, foi muito interessante. A pessoa foi medida antes, sem ele saber qual é a patologia, levei algumas clientes ao vivo, né? A cliente não falou nada para ele, eu não falei nada. Quando ele mediu, ele falou: olha, aqui tá assim, seu pâncreas tá assim, seu fígado assim, você provavelmente tá com depressão, ou com isso, ou com aquilo. E a pessoa ficava meio escandalizada, né? Como é preciso daquele jeito. E agora chegou uma tecnologia nova ontem que ele me apresentou, que eles estão testando, que é surreal, né? Então, eu meço com vários equipamentos, eu não lembro o nome dos equipamentos, mas dentro desse núcleo, que é o Instituto Envida, que é o que eu confio, tá? E que traz todo o mapa. E aí, desse trabalho que eu fiz ao vivo, agora a gente está fazendo isso com os adolescentes, eu saía daquela sala e atendia na sala do lado, no campo de coerência, que é outra tecnologia. Eu atendia a pessoa de 15 a 20 minutos com movimento de constelação mental. E aí eu voltava ela, sem falar nada, e ela era medida de novo. E era surreal como os órgãos e células, sistema nervoso central reagiam e como a pessoa estava se sentindo, né? Então é muito bom fazer parte de estar cientificando tudo isso para deixar isso como legado para a humanidade. Porque há uma resistência muito grande, infelizmente, por questões econômicas, políticas e sociais, né? Da gente fazer esses experimentos, aí chamam as holísticas de pseudociência. Então é nosso trabalho arrancar toco, vamos arrancar toco, nós trabalhamos de forma séria, né? Não é brevezinho de holística que o cara tá desempregado, faz um cursinho de final de semana, segunda-feira, vem pro Instagram e faz um Instagram de terapeuta holístico, não é disso que nós estamos falando, né? Eu trouxe a holística pro meu trabalho como psicóloga, por perceber quanto ela traz velocidade, principalmente a constelação, como traz velocidade para o processo de autoconsciência e de liberação que essas pessoas fazem na vida delas e que fez na minha vida, tá? Então, eu não sei se eu uso o biômetro ou não, pelo nome eu preciso olhar o equipamento para saber. Eu não decoro quase nada de nome, tenho dificuldade. A única ferramenta que eu uso chama glândula pineal, tá? Então, na CSM, por exemplo, quando vocês fazem a formação de CSM, não tem boneco, não tem água, não tem nada. É você com a sua glândula pineal, seja individual ou em grupo, eu constelo com cavalos também, ou com cavalos, e a coisa funciona a partir daqui, ó. Quando eu expando, glândula pineal, capta as energias sutis daquele campo, traz quase que em tempo real, as pessoas acham que é adivinhação, não tem nada a ver, é treinamento mesmo. Aquilo é uma transdução para o terceiro olho, para a pituitária e, naturalmente, a glândula timo, tá? Então, existe todo um processo neurobiológico nisso que a gente faz, embora, entre aspas, a ciência humana ainda resista tanto a isso. Mas a psicologia, a psiquiatria, a dermatologia, a fisioterapia, tudo isso são tecnologias para atender uma tecnologia chamada ser humano, né? Então, o ser humano avança em tecnologia e nós, enquanto terapêuticas, precisamos avançar também. Experimenta com a psicologia só tradicional tratar os seus filhos e netos dessa geração, né? Eles já não acessam mais da forma que nós acessávamos, tá bom? Porque é outra tecnologia, é outra linguagem. Muito bem. Obrigada pela pergunta. Lu, minha filha, quando foi estudar distante, foi necessário morar sozinha. O reiki me ajudou muito a desapegar. Muito, porque essa é uma frequência... A frequência do reiki é uma frequência muito amorosa. Muito amorosa. Eu ouso dizer, eu falo isso às vezes para minha mestra, que eu sinto que o reiki tem energia de mãe. Sabe? Assim, porque o reiki me acolhe. Muito bem. Gratidão por compartilhar. Rô, como funciona o seu tratamento para essas questões com mãe? Constelação familiar, sessões de terapia, como funciona? Você vai lá no direct ou no link da bio e entra pelo WhatsApp. No direct, você pode pedir, as meninas mandam o link do WhatsApp. E por lá você faz a pergunta, olha, eu gostaria de conhecer o trabalho da Lê, assim, assim, assado. Tá bom? Então, aqui no Café Sistêmico, eu demonstro um pouco disso. Lá no YouTube tem vários atendimentos ao vivo, se você quiser olhar para lá também. Tá? Então, lá no YouTube, os cafés sistêmicos todos eu baixo e deixo lá aberto para vocês com o tema que a gente tratou.
E é muito comum, é mais comum aqui no Café Sistêmico eu atender as pessoas ao vivo. Oi, Rosiane, tudo bem? Quem aí quer entrar ao vivo? Você fala, eu quero, a pessoa entra. Tem 6 anos que eu atendo as pessoas aqui ao vivo, possibilitando que também conheçam esses movimentos para ver se isso faz sentido para a vida delas. Então, você pode ir lá no YouTube, que você vai ver em tempo real eu atendendo as pessoas, para compreender um pouco, porque cada terapeuta, cada psicólogo, né, gente, tem uma forma de trabalhar, tá bom? Tem seus métodos, mas pode ir lá no WhatsApp e perguntar também, que as meninas te passam tudo. Eli, eu tinha mágoas com a minha mãe e não consegui usar a força que veio dela. Exatamente, Eli, ressignificou, acabou, liberou. É um negócio muito maluco e gostoso de viver. Para quem nunca assistiu, porque tem muito a ver com isso, assistam Sob o Sol de Toscana. Tem que alugar ele, porque ele estava na Netflix, parece que saiu, né? Ou na Prime. Ou ainda tá na Prime, não lembro, sei. Eu sei que esse filme é um filme antigo, de uma escritora que se decepciona no casamento, na vida e tal, e vai para a Itália, vai para Toscana, e lá ela encontra seres que falam muito de sincronicidades, né? E ela passa a viver uma vida que tem mais a ver com ela. Bem legal, que tem tudo a ver com isso que eu tô falando aqui, embora lá não trate assim, isso tem a ver o nosso caminhar na ressignificação com a abundância, que vem das ancestrais femininas, tá? Eli, eu me tornei provedora e ficamos fracos. É incrível isso. O Bert Hellinger, ele era muito direto em relação a isso. Ele falava, gente, o provedor é o homem. E nós invertemos isso. Socialmente invertemos isso. Isso não quer dizer que você não possa auxiliar seu companheiro, né, aquela pessoa que está ali com você, porque às vezes ele está desempregado, você está vendo que ele está correndo atrás, então você vai fazer sua parte. Agora, eu vejo mulheres que me procuram o tempo inteiro querendo marcar constelação para os maridos. Ah, eu quero muito que meu marido faça. Então, explique para ele o que é, mostre alguma coisa, vê se ele tem interesse e pede para ele marcar. Né? Ele fazer o movimento. Os filhos, a mesma coisa, tá? Recebo até mulheres me mandando currículo do marido para elas encontrarem emprego para eles. Pô, gente. Aí não dá, né? Aí inverteu total. Denis Lene, antes da constelação eu queria entender e exigir. Aí eu entendi que nem se ela quisesse ela dava conta, mas ela pode me tornar o melhor que tenho e a força para ser mais ainda. Fico muito feliz porque a Denis Lene está saindo de um padrão de depressão medicamentosa e vindo para essa limpeza do DNA ancestral através das constelações, do CEDIM, ela está em todos os movimentos. E logo, logo vai ter um desmame aí, né? Que o psiquiatra com certeza vai perceber sua melhora. Aliás, acho que já está percebendo. Eu já respondi aqui como é meu trabalho. Meu trabalho é isso aqui que eu fui falando para vocês, tá? É isso aqui. Eu chego e vejo o que o campo abre, o que precisa ser falado e vou lá e faço. De vez em quando tem constelação online aberta ao público, tá? Para quem tá aí nos grupos, ou no grupo VIP Goiânia, que é específico para Goiânia, e tem a comunidade, que é online. Eu coloco lá quando a constelação online é aberta ao público. Aí vocês podem assistir, tá bom? Podem assistir e participar. Muito bom. E presencial também em Goiânia, às quintas-feiras, vocês podem ir. Essa quinta-feira agora, 19h15, se vocês estiverem em Goiânia, podem ir na constelação. Toda quinta-feira à noite eu constelo aqui em Goiânia. É aberto ao público, vocês podem participar, tá bom? Podem participar para conhecer ou para serem representantes e tudo mais. Muito bom, gente. Fico muito feliz com todo esse movimento que tem a ver com abundância, tem a ver com ancestralidade. Fico cada dia mais realizada nesse sentido. Se para você fez sentido tudo isso, para você faz sentido participar online ou presencial aí no dia 8 para experimentar um pouco disso tudo, né? Se faz ou fez sentido vocês irem para o dia 20, ou querer terapia, enfim, eu me coloco à disposição enquanto ferramental, né? O Bert Hellinger diz que um bom constelador, e para mim é um bom terapeuta, também segue isso, a gente é um bambu, oco por dentro, ou seja, sem dogma, sem crença e julgamento, e flexível por fora para ir onde tem que ir e ajudar a pessoa a se perceber no processo que é dela e devolver a força que é dela, não é nossa, né? Não é o facilitador que faz nada disso. Ele é só uma ponte para essas coisas. E eu invisto muito em mim absolutamente todos os dias. Para estar aqui hoje ou todos os dias da minha vida, eu já estudei pelo menos 3 lives ou 3 palestras ou algum livro.
exatamente quando eu acordo após as minhas meditações, né? Até eu vir atender. Então, tudo isso vai me ampliando, vai me ancorando, vai me tirando desse declínio humano que é medo, culpa, vergonha, depressão, violência, solidão, né? Tudo aquilo que você consome é você. Então, se você consome tudo isso nas mídias, nas suas músicas, nas suas frequências em hertz, você é isso, né? E aí precisa restaurar isso, alterar a sua frequência em hertz para que você consiga dar respostas melhoradas para o seu cotidiano, para a sua vida, porque é isso que interessa aqui, né? O Sadhguru tem um negócio, eu acho que eu falei isso na última live, mas é que mexeu tanto comigo, ele diz assim, quando é que você vai viver? É uma coisa importante da gente se perguntar. Porque quando você é criança, você não tem vida própria. Os adultos fazem o que querem com você e você não tem como não seguir aquilo, né? Na adolescência, adolescente complicado, hormônio, ele é complexo e humanamente sei o que lá, é um problema, né? Tá bom, então não é tão bom assim. Aí ele sai da adolescência, vai para a fase adulta, fica, não, adulto também não é bom, porque tem muita responsabilidade, tem que pagar a conta, boleto, perde um monte de gente da família, tem que ressignificar aquilo, não é bom. Ah, tá bom, então vamos para a próxima fase, envelhecer. Não, envelhecer também não é bom. Envelhecer tem doença, envelhecer tem limitação, a gente perde a nossa utilidade. Então, que hora que a gente vive? É o questionamento para isso. Que hora que a gente vive? Essa coisa de só sobreviver está fazendo o mundo derreter, como infelizmente nós nunca tínhamos testemunhado antes. Então é sobre isso. É sobre ir para uma frequência de alegria na maior parte do tempo, nessa alegria de euforia. Tem gente que é caladinha e alegre, né? Mas ir para uma frequência de alegria que é a mesma na escala Hawkes da consciência, que não é frequência, pelo amor de Deus, terapeutas. Não façam isso comigo. Você já viu um terapeuta tão sério falando que aqui é Hertz? Pelo amor de Deus, tá na introdução do livro do cara, tá? Então, não é Hertz, tá? Isso aqui ele criou lá, a métrica dele, tá escrito lá na introdução que não é Hertz, não é Joule, não é frequência, é calibração, tá? Mapa da consciência das suas emoções, para onde elas estão te levando, né? Então, aqui, a alegria, vocês vão ver que tá bem acima de 200, ou seja, colapsa muita função de onda, tá em 540, que é a mesma calibração da prosperidade financeira, da prosperidade de tudo que é. Não é magnífico? A gente tem um amiguinho extraterrestre que fala, não é magnífico tudo isso, né? E o Bashar também fala isso. Isso não é magnífico? E o Cryon também, uma rede neural, não é magnífico tudo isso? Olhar para tudo isso, ressignificar essa forma de ver o mundo, de ver a sua vida, é magnífico demais tudo isso. E aí a gente não terceiriza a nossa existência nem para Deus, nem para o outro lado, né? Nem para a escuridão, nem para os meus pais, que deram conta do jeito que deram e é o suficiente para mim, né? Como eu dou conta, eu estou na vida e eu também como mãe, eu sou imperfeita, inacabada, estou fazendo a minha parte. Quanto mais expansão da consciência, mais eu vou liberar meus filhos e as próximas gerações para que eles sejam muito autorrealizados e sejam um bem maior para o planeta. Que a gente possa deixar criaturas melhores para o planeta. Não é um planeta melhor para eles. Porque o planeta não vai se virar e virar não sei o que, regeneração, não sei o que, sozinho. Ele vai depender do coletivo que está ali. Então, a nossa intenção com o Café Sistêmico, muita gente trabalhando em muitas frentes aí, né? É exatamente trazer seres mais conscientes para que o planeta mude a vibração dele e saia, né, dessa torpeza que a gente entrou, principalmente aí na era da IA, na era da internet. Isso é muito urgente, tá bom? Gente, então é isso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta por aqui. Quero agradecer, renovar os convites, estamos à disposição, tá bom? Então, quinta-feira, quem estiver em Goiânia, tem constelação sistêmica multidimensional presencial. Vocês são muito bem-vindos por lá. É só estar no grupo, a gente passa todas as informações, tá bom? É isso, que esse final de semana aí de feriado, né, pelo menos no Brasil, seja muito bom, com muita leveza, com muita abundância, com muito amor, com muita alegria de viver. E que a cura vibracional do Cristo cósmico possa chegar até você nesse exato momento, onde você estiver precisando. Que possa chegar até a sua família, até a sua casa, até os seus entes queridos. E que a partir dessa consciência que adquirimos juntos aqui num bate-papo,
possa gerar tamanha força de cura vibracional que alcance também os nossos vizinhos, a nossa cidade, os hospitais, os leitos de hospitais, as clínicas, os orfanatos, os presídios. Que a gente possa vibrar tão elevado nesse momento no coletivo, que isso se expanda para o nosso país, que possa se expandir para todos os cantos de todas as nações planetárias do planeta Terra, dessa galáxia chamada Via Láctea, que é regida por Momantia, que nós conhecemos como Sol da Vida. Que essa cura vibracional alcance todas as nações e também todos os dirigentes e administradores dessas nações, para que a consciência se instale de que a paz é a nossa única bandeira e é onde nós queremos residir. Aqui é a nossa casa, Gaia é a nossa casa. Que essa cura vibracional te cubra de poderes mágicos daquilo que você tocar se tornar luz. Até o cafezinho que você oferece para alguém tem a sua frequência. E isso, para quem me perguntou, a gente já está medindo também, tá? Tem um aparelhinho que mostra, eu adoro isso, que mostra se eu te ofereço uma água, um café, e eu vou com aquele aparelho, ele vai dizer se aquela frequência que eu coloquei naquelas moléculas líquidas fazem bem ou não para suas células. É magnífico, sim. Eu acredito ser magnífico. Como eu disse para o meu filho lá, quando alguém disse para ele que não existia Papai Noel, e ele pequenininho ficou desolado e veio me perguntar, eu falei, meu filho, para mim Papai Noel existe. Eu faço a escolha de ter o que eu acredito. Então você escolhe se você acredita ou não, né? E eu achei que ele se fortaleceu muito a partir dali e me lembra sempre como filho e os meus outros 2 filhos do coração também, quão magnífico é ser mulher. Independente se eu sou mãe biológica ou não, eu carrego a vida no meu ventre. Todas nós mulheres carregamos a vida dentro do ventre. Então elas não sabem o poder que elas têm quando isso é ativado, porque fazem de tudo desde o início da humanidade para que nós possamos realmente acreditar que essa força não tem diferencial nenhum, que a gente deve brigar umas com as outras, nos comparar umas com as outras, competir umas com as outras, para que a gente não acesse essa força íntima nossa e continuemos na roda de Sansara sendo manipuladas pela matriz de controle. E eu espero sempre muito que esse canal seja um canal da verdadeira luz na sua existência, dentro da sua verdade, dentro da sua realidade. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, uma boa quarta-feira aí para vocês. Tchau, tchau.